Mas acho que está indo, está indo. Então, beleza. Hoje eu queria falar para vocês sobre dois assuntos na parte do empreendedorismo, né? Um é sobre os passos que você deveria ter para quando você começa a trabalhar remoto daqui do Brasil, tá? Algumas dicas, alguns conselhos. Obrigado, João. Muito obrigado. Algumas dicas e alguns conselhos. E eu queria falar para vocês sobre uma coisa que é muito importante na hora do empreendedorismo e que é a hora de parar, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o que eu chamo a hora de parar. A gente começa, quando você começa a empreender e quando chega o momento da gente parar. É muito difícil, às vezes. Obrigado, João. Muito obrigado. Né? É muito difícil da gente saber. E no final, eu vou falar sobre Domain Driven Design, onde eu trouxe alguns repositórios de código para mostrar para vocês. E vou falar sobre os conceitos básicos. Eu botei um material para vocês darem uma lida, mas o mais legal tem um livro aqui associado. Então vamos começar pela parte boa. Muito obrigado, Rodrigo. 35 muito bem vividos até o presente momento. Né? Muitas histórias para contar, muita coisa sendo que eu fiz. Né? Então, assim, olho para trás, eu tenho mais a agradecer do que me arrepender, e isso é muito positivo. Obrigado, Gabriel, também. Obrigado, Kainan. Como eu falei, né, bastante tempo já de estrada. Só de computação são 21 anos, eu comecei no Cefet aos 14 anos, quando eu comecei o segundo grau, 14 para 15, né? E de UFRJ são... 18 anos já de UFRJ. 18 anos já de UFRJ, né? Então, eu fiz tudo nessa universidade. Eu fui aluno de graduação, mestrado, doutorado, fui estagiário, professor substituto, fui pós-doc, sou professor hoje em dia, então trabalhei há muitos anos já na UFRJ, né? E Deus sabe, eu acredito que eu não vá parar de trabalhar nunca. Eu não consigo hoje me imaginar fazendo algum outro tipo de coisa, mas a vida tem dessas coisas, né? Leva a gente para lugares que a gente não sabe. Então, se eu pudesse dar um conselho do alto desses meus 35 anos, que é muito diferente de qualquer conselho de alguém de 50 eu diria para vocês, vocês que estão por volta do começo dos seus 20, se aventurem um pouco, né? Até seus entre 20 e 30 anos, se aventurem, façam as coisas que vocês queiram fazer, se deixem experimentar coisas, conheçam lugares, gastem não com coisas, mas gastem com experiências. Assim, as lembranças que vão ficar daqui a 15 anos para vocês são os bons restaurantes, os bons amigos, as boas viagens, as coisas que vocês têm, elas vão ser trocadas, elas vão quebrar, então prefiram gastar com experiências do que com pessoas. Eu recomendo que, se vocês puderem viajar, viagem, põe uma mochila nas costas e pega uma mochila e segue a sua vida. E agora, só já que, né? Para quem não sabe, eu também tenho um canal de viagens com a minha esposa no YouTube, mas não é isso que eu quero falar. Então, eu vou dar um presente para vocês, a dica para quem quer fazer uma viagem para a Argentina com menos de R$1.000. O que você vai fazer é esperar uma promoção para Foz do Iguaçu, né? Você às vezes vai conseguir passagens ida e volta para Foz do Iguaçu por menos de R$400, você tem que ficar de olho, né? Uma vez como de posse dessa viagem, você vai pegar um ônibus de Foz do Iguaçu para Puerto Iguaçu, que é na fronteira com a Argentina. Esse ônibus custa R$3,25 da última vez que eu fui. Obrigado, Bruno. Né? E de Porto Iguaçu, você vai pegar um ônibus para Buenos Aires. É um ônibus noturno, dura 10 horas a viagem, então você vai dormindo lá e você chega em Buenos Aires, se eu não me engano, esse ônibus custa R$40. Né? R$40 você vai de ir, 40 para voltar, talvez um pouquinho mais, porque já faz um tempo que eu fui, mas não deve ser muito isso, porque a moeda deles vale menos ainda do que a nossa. E Porto Iguaçu também é uma cidade maravilhosa e vale super a pena vocês passarem um diazinho, 2 diazinhos lá em Puerto Iguaçu. Né? De posse desse ônibus, você chega em Buenos Aires, os hostels em Buenos Aires são muito baratos, pega um hostel bacana, hostelworld.com, tem um aplicativo, é maravilhoso, vai com uma mochila, volta com a mochila. Buenos Aires é uma cidade baratíssima, se você sabe o que está fazendo, se você não é burro, né? E você pode aproveitar bastante, tem muita coisa para ver, muita coisa para ver. Compre um chip de celular da Argentina é 15 pratas, compre da Claro, que tem cobertura pelo Mercosul todo. E se você quiser dar uma estendida, eu recomendo que você faça Buenos Aires, Argentina e Uruguai só de ônibus, porque você consegue economizar bastante e tem bastante coisa para ver nos dois países. E isso você consegue fazer uma viagem de bastante tempo com menos de R$2.000, se você souber onde comer, o que ver e quando ver. Então, com um pouquinho de planejamento, bom senso,
né? E um senso de aventura você consegue. Recomendo que vocês façam em duplas ou trios para que vocês se protejam, tá bom? E, mais importante de tudo, você consegue fazer essa viagem sem precisar do passaporte, só com a tua carteira de identidade. Não use a carteira de motorista, use a carteira de identidade, né? Com essa dica, vocês conseguem fazer muita coisa. Se vocês pegarem ônibus noturno, vocês, inclusive, né, economizam na estadia. Recomendo que vocês tomem banho. Já conheci gente que faz essa viagem quase sem tomar banho, acho temerário, tá? Então, né, é uma dica de viagem, o que eu chamo de viagem barata, e eu recomendo viagem para burro, viagem enquanto vocês podem, viagem enquanto vocês não têm pessoas que dependem de vocês, põe uma mochila nas costas, meia dúzia de camiseta e vamos lá, né? Quem me dera, Bruno, que o hostelworld.com me patrocinasse. Mas essas são dicas de coisas que eu já vivi, coisas que eu já quis fazer. Algumas delas eu só descobri quando eu já era bem mais velho e não conseguia, e já não tenho mais o saco de lidar com hostel, de ficar até tarde, mas nada como experiências. Eu já viajei para bastante lugar, né? E acho que essa é uma das coisas que eu mais gosto, né? E um dos motivos de eu ter virado pesquisador era justamente porque um pesquisador viaja bastante, né? Quando eu era mais novo, eu tinha um pesquisador que foi um grande matemático do século XX chamado Paul Erdős. E o Paul Erdős, ele tinha, apesar dele ser um psicopata, um maluco completamente insano, ele tinha uma filosofia que era a seguinte: ele era tão bizarro que ele passava de 2 em 2 meses, né? É tipo isso, Pedro. É realmente tipo isso. Sim, é bem barato a Argentina mesmo. Eu gostei do Chile, mas o Chile é bem mais caro. O Chile é bem mais caro que a Argentina. O Uruguai também é bem mais caro, né? A Argentina é muito barata. Colômbia é muito barato. Bolívia é muito barato. A Bolívia é meio bizarro, né? Mas é muito barato. Colômbia também é barato. Peru é médio. Peru regula um pouco aqui, porque a nossa moeda já não vale mais tanto, mas vale a pena dar uma olhada nesses países. É bem legal, tem muita coisa. A América Latina tem muita coisa para fazer e você consegue fazer de ônibus, né, galera? Ou então, né? Tem, Raul, tem. Mas isso aí Tem que subir a trilha doida lá. Não, cara, olha só, você faz diferente. Você faz diferente. Eu recomendo bastante que vocês comprem o trem. Tá, 5 minutos e eu vou falar. Você vai, assim, se você vai para a Argentina ou para o Chile, pega um avião para o Peru. É bem mais barato e tem muito mais, porque você vai estar pegando a Latam América Latina. Vocês podem checar isso, checar esses preços nos sites internacionais. Fez isso, chegou, pega um voo para Cusco, não pega um voo para Lima. Em geral, os voos, ou pega o voo conjunto. Voos Lima-Cusco são muito mais baratos que você comprar um voo para Lima e depois comprar um voo para Cusco. Eu dei mole, acabei perdendo a passagem e tive que pagar Lima e Cusco separado. Se você faz tudo junto, é mais barato. Ou pega direto para Cusco, se você quer ir para Machu Picchu. Se você quer pegar o trem barato, eu recomendo pegar o trem porque outra opção é um cocô, né? O trem é a única coisa que é cara. Você compra o trem com antecedência, mas quando você estiver em Cusco, você vai pegar um tour que faz o Tour do Vale Sagrado, que é um tour guiado, só que ele custa 50 pratas, né? E o que esse tour do Vale Sagrado faz? Ele te dá um tour pelo Vale Sagrado, né, com guia, isso é bem bacana, vale 50 pratas, mas ele te deixa uma cidade chamada Ollantaytambo, que é uma cidade turística, tem um negócio lá chamado Passo de Ollantay, né? Você vai saltar nessa cidade e vai pegar o tour de Ollantaytambo, vai pegar o trem de Ollantaytambo para Águas Calientes, que é o povoado de Machu Picchu, né? De posse lá em Águas Calientes, claro que com o ticket de Machu Picchu já comprado, né? Tipo assim, reserva do hostel de Águas Calientes, essas são as coisas que você não tem como fugir, tá? E o que é importante de você saber, né? Quando você chega de Ollantaytambo para Águas Calientes é muito mais barato, pega um hostel, pega alguma coisa e com seu ticket já comprado vai para lá, né? A volta também vai ser de trem muito mais barato. Se você quiser voltar para Cusco, onde tem N hostels, eu fiquei num hostel que eu fiquei uma semana e deu menos de R$400, né? Um hostel com apartamento, assim, um apartamento separado para mim e para minha esposa, deu menos de R$400, né? Só que quando você volta de Ollantaytambo, em geral é altas horas da noite, tem uma porrada de van que te leva de Ollantaytambo direto para Cusco. Ela custa uns R$15 a R$20, é meio bizarro, mas você vai sobreviver, né? Então, assim, tenha fé, né? Porque o nego lá dirige
com psicopatia, né? Então, fazendo umas paradas muito loucas, mas a maior parte das pessoas sobrevive. Então, pega esse negócio aí e você vai conseguir ter uma viagem para Machu Picchu bastante barata. Cusco é muito barato, tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se ver. Eu ficaria uns 4 ou 5 dias. Tem um ticket turístico que custa R$60, que dá acesso a a maior parte das grandes atrações de Cusco e ao redor, né? Então vale super a pena. Eu peguei 2 tours quando eu estive em Cusco, um é do Vale Sagrado, outro do Vale Sul, um foi R$60, outro foi R$25. Isso com guia e com ônibus incluso, entendeu? E o de R$60 ainda tinha almoço incluso, para vocês terem noção de como é que a parada era bizarra. E o almoço era até bom, né? Tipo assim, melhor do que muita coisa que eu comi no fundão. Então, essa é uma dica, né? Evite os caminhos tradicionais. Tem um negócio que, assim, que é você pegar... Se você for fazer a trilha, se você gosta de trilha, a trilha Inca é muito legal, mas você precisa de muita energia espiritual para fazer, tá? Porque são alguns dias de trilha realmente, e aí você precisa estar em forma. Para quem curte trilha é bacana, mas não cai no conto do vigário, que é de Olanta, então, pegar um táxi e ir pela represa. Porque depois que você chega na represa, você ainda tem que andar mais 2 horas pela linha do trem, coisa que eu não recomendo, né? Eu não tenho essa energia espiritual mais, mas eu já vi uma galera que fez isso, né, e curte, né? E tem um ônibus que sobe lá para Machu Picchu, e esse ônibus que sobe lá para Machu Picchu, ele custa R$15 e de volta, 15 ou R$20 e de volta, uma porra assim, ou 15 para ir, 15 para voltar, mas, e tem uma galera que diz, não, vai a pé. Eu também não recomendo muito não, né, mas recomendo para vocês, cheguem cedo, e para entrar em Machu Picchu você tem que ter um guia. Ou você pega um guia do hotel, ou e tem guia pra cacete lá em Machu Picchu, ou você vai pegar um guia na porta. Em geral, a galera cobra caro, os guias cobram caro, então tem que negociar, tem que procurar um guia barato, né? Tem que procurar, não tem muito jeito. Já tem guias cobrando até $100. Tá? Então isso é muito caro, você tem que pensar com muito carinho sobre esse filho da puta desse guia. Ou alguns, mas você consegue às vezes até por R$100, né? Mas o guia faz muita diferença, porque como são caras que têm muito conhecimento sobre as ruínas, você vai ter uma visão muito diferenciada de Machu Picchu, e Machu Picchu é maneiro pra caramba. Quanto mais cedo você for, legal, melhor. Quanto mais tarde você for, mais cheio vai estar. Então, recomendo, né, ser um dia que você madruga, né, e se você vai pegar o ônibus, tá lá cedo, né? O ideal seria que, antes das 5 da manhã, você já estivesse na fila para pegar o ônibus, para ser um dos primeiros a subir, e você ter, né, as ruínas praticamente para você. É muito legal, é muito interessante. Tomem cuidado, né? Não recomendo muito para quem tem medo de altura, né? São 2 montanhas, Machu Picchu e Huayna Picchu, que fazem parte desse complexo. Huayna Picchu é um cu de você subir, é muito ruim, mas quem não tem medo de altura, vai. E também tem a Porta do Sol, que é lá em cima, né? Que é bacana você também subir, se você não tem medo de altura. Agora, se você tem medo de altura, só quer dizer que foi em Machu Picchu, deu uma passada, viu as ruínas, é tranquilo, em 4, 5 horas você consegue fazer o passeio sem nenhuma tranquilidade, com um custo relativamente baixo. Agora, coisa que você não tem como fugir é o ingresso para Machu Picchu e o guia. Todo o resto você pode, com um certo grau de desconforto, né, se reduzir, né? E eu já fiquei muito em hostel, né? Mas eu fico muito em, se você não tem esse problema, tem muito hostel em Cusco, e tem os hostel, que seriam entre os hotéis e os hostel, que você consegue ter, que é uma infraestrutura de hostel, mas você tem alguns quartos separados, são um pouco mais, eu já não tenho mais essa vibe de hostel, a não ser que eu viaje sozinho. Tá bom? Então, essa é a dica número 2. A dica número 1 foi a da Argentina. São viagens que você consegue fazer relativamente baratas. Fica de olho, põe um monte de marcadores no Google Flights, no decolar.com, e tem melhores destinos, né? Então, põe um monte de marcadores e fica monitorando as passagens. Que, inclusive, que se você viaja, se você trabalha remoto, você consegue fazer isso, né? Trabalhar desses lugares com muita tranquilidade enquanto você aproveita. E uma dica maior, quanto mais tempo você fica, mais barata a viagem vai ficar por dia, né? Então, assim, se você, esse é o grande truque de quem é nômade digital, é ficar longos períodos e fora da temporada. Qual é a merda de ficar no Peru fora da temporada? É que dependendo, quando é baixa a temporada, porque lá chove para burro, né? E aí, Skyscanner é bom também, João. Skyscanner é bom também. E essa é a questão, ok? Então, agora que eu já dei dica de viagem, né? Curte, dá like no sininho, blá, blá, blá. Vamos lá, vou falar primeiro, eu anotei algumas coisas aqui sobre o trabalho, né? Trabalhar para uma empresa remotamente, tá? Então, assim, se a empresa não é brasileira,
ela não está... e você não está trabalhando e você não está trabalhando com carteira assinada, com uma empresa estrangeira, isso não vai acontecer. Então, a opção que vai te ter é você ser uma pessoa jurídica, um prestador de serviço. Essa é uma opção de você estar aqui no Brasil e conseguir prestar contas. Se você vai ser uma pessoa jurídica, tem dois regimes que eu vou dar para você. Ou você é MEI, microempreendedor individual, ou você é o microempreendedor, né, que é o microempreendedor que é do Simples, né? É uma microempresa. Você ainda vai estar sujeito ao Simples. Se você vai ser um PJ sujeito ao Simples, um microempreendedor, por que eu recomendo sempre que você trabalhe com uma empresa do exterior? Pela experiência de trabalhar como dev do exterior. 2, trabalhando como dev no exterior, você ganha para vários tipos de visto, experiência profissional necessária. E 3, por incrível que pareça, você paga menos impostos para trabalhar como dev no exterior, cerca de 3%, do que você pagaria para trabalhar como dev remoto aqui no Brasil, que seria cerca de 8,5%. Tá? Nesse caso, eu sempre recomendo para vocês o seguinte, eu já ouvi muita gente falando, só nega os impostos, só nega tudo. Eu falo para vocês, sonegar impostos é a coisa mais estúpida que você pode fazer nesse país. Porque você vai ser pego. Você não é assim, você vai... pode não ser pego hoje, não pode não ser pego amanhã, mas você vai ser pego. Então, a minha solução é tenha um contador. Existem várias empresas que trabalham com contador online. Eu sempre preferi trabalhar com contador. Alguns contadores que trabalham para você direto vão pedir meio salário por mês, o que não é um absurdo, tá? Mas existem outras opções um pouco mais em conta, mas eu preferi ter um contador, porque eu ligo para o cara e digo o seguinte, né? Meu irmão, resolve essa porra aí. Então, em português bem claro. Né? Então, quando você chega na idade adulta, é muito importante que você conheça bons médicos, bons advogados e bons contadores, se você quer trabalhar com a empresa. Então, é muito importante que você tenha isso. Você virar uma microempresa, né, sujeita pelo Simples, é quase tão fácil quanto você ter um MEI, é extremamente rápido. Ser pessoa jurídica é extremamente fácil. E por que microempresa e não um microempreendedor individual? Cara, porque senão a nossa moeda não vale nada. Né? Então, assim, o que isso quer dizer, Cláudio? Isso quer dizer que o Brasil é um lugar podre, péssimo? Não, gente. Eu não sei se vocês já viram uns vídeos sobre nomadismo digital, que o nego fala assim, estou indo para Chiang Mai com $600 por mês e estou vivendo uma vida louca, ótima, maravilhosa. Provavelmente. É uma cidade muito barata, Chiang Mai. Né? Vietnã, Tailândia, são lugares muito baratos. Isso não quer dizer que a qualidade de vida seja pior. Né? Por exemplo, aqui. Mas... o que eu estou querendo dizer é o seguinte, assim, acaba que a gente é muito competitivo porque a gente ganha pouco. Só que o pouco para eles, por exemplo, se você paga $1.500 por mês para um programador bom, você está querendo dizer que no ano você está pagando $18 mil. Tá? Então, $18 mil, se vocês forem olhar naquele Indeed do Canadá que eu mandei para vocês, ou então vão no Indeed.com para ver um desenvolvedor nos Estados Unidos, vocês vão ver que os caras vão ganhar de $60 e $80 mil por ano. Então, com $18 mil, você conseguiria contratar 3, né? 3 ou 4 caras nesse sentido. Cláudio, mas, e por mais que alguém diga, mas o programador, muita gente enche a boca para dizer, mas o desenvolvedor lá fora, ele é muito mais produtivo que o brasileiro. Primeiro de tudo que isso é balela, né? Vocês vão ver que os projetos profissionais lá fora são exatamente iguais aos nossos, é a mesma coisa, e a gente não é, tipo assim, a gente fala muito, né? A gente fala para burro, mas a gente não é tão menos produtivo que um cara lá fora, não, tá? Então, assim, isso é meio balela, é meio lero-lero, e para a empresa, mesmo que a gente fosse menos produtivo, a gente custa tão menos que vale a pena. Se você para pensar $1.500 na cotação do dólar de hoje, que está, digamos, esteja R$6, estou falando de R$9 mil. Entenderam isso? E assim, se você para pensar num emprego que paga $5 mil por mês, $60 mil por ano com um programador lá fora, eu estou falando de um emprego que paga R$35 mil por mês, que não é algo que seja factível. Mas os custos lá fora são muito maiores, eu sei, por isso que a gente está aqui. Né? Então... vale a pena para a empresa, se você cobra barato, e se você tem um inglês bom, essa é uma opção. E por que isso também é uma opção? Porque, assim, se você pode ter um salário mais baixo, você pode negociar, por exemplo, você pode escolher que nesse momento você está na faculdade, você não quer ganhar muito dinheiro, você vai ganhar, tipo menos até do que $1.000, mas $1.000 vai ser o piso, né, do que o cara vai cobrar, justamente porque acho que é o salário mínimo, se eu não me engano, pelo número de horas, mas você pode dizer o seguinte, que você não é um cara full-time, você é um cara part-time. Né? Se você é um cara part-time que vai trabalhar entre 4 e 6 horas, o part-time seria muito mais parecido com o nosso estágio do que provavelmente um trabalhador do que com um emprego. Então, o cara part-time ele vai ter menos tarefas, ele vai ter menos obrigações,
e ele ganha, dentro da nossa realidade, bastante. Isso vai permitir que, ao mesmo tempo que vocês trabalhem, vocês façam faculdade ou procurem outros projetos, ou vocês usem isso para, por exemplo, abrirem sua própria empresa aqui no Brasil. Então, essa é uma forma que você tem de trabalhar de casa enquanto você trabalha em projetos em paralelo, e eles levam muito a sério essa questão de horas, né? Só toma cuidado com o fuso, né? Então, como eu falei, abre o PJ, abre a microempresa, vê a questão dos impostos, tem um contador. É muito importante que vocês tenham uma conta internacional. Então, você vai num banco aqui do Brasil, vai abrir uma conta de PJ, porque você é uma microempresa, e você vai ter que ter uma conta internacional. Cláudio, uma conta internacional é muito fácil hoje em dia você ter uma conta internacional. A C6 tem conta internacional, a Nomad tem conta internacional, a Husky abre para vocês contas internacionais, e a Husky é um serviço tipo TransferWise ou Remessa Online, que vai permitir que você tire o dinheiro de uma conta internacional e passe para a sua conta aqui no Brasil, é claro que cobrando uma taxa. Ah, Cláudio, mas o Banco do Brasil também faz isso. Faz, mas é mais caro, né? Então, não inventa moda, manda... nossa, Pedro tem toda a razão. Los Rios e Valdívia são bastante bonitos. Eu, particularmente, achei Vinha do Mar o máximo. Mas voltando aqui para o nosso... esse assunto de viagem é uma coisa que eu gosto bastante, então acabo me perdendo. Então, assim, segue, né? Conversa com o seu contador antes de fazer essas operações, né? E tenha uma reserva de segurança. Por quê? Lá fora, a nossa CLT nos blinda de muitos problemas. Então, você lá fora, você não tem... A não ser que você negocie os benefícios, né? Você não tem férias, você não tem férias remuneradas, férias você até tem, mas você não tem férias remuneradas, você não tem auxílio-desemprego, você não tem uma série de outras coisas, porque você não é considerado sequer um trabalhador do local. Você, na verdade, é considerado, né, um prestador de serviço, né? Então, todas essas coisas, além de terem sido acordadas com o cara com quem você está contratando, você precisa ter uma reserva de segurança para caso o pior aconteça. É claro que quanto mais você ganha, mais fácil é ter essa reserva de segurança. Não caia no erro de aumentar o teu salário e aumentar o teu padrão de vida logo de cara. Você não sabe quanto tempo isso vai durar. O aumento do teu padrão de vida, ele tem que vir de você adquirir ativos. Ou seja, o que são ativos? São investimentos que você faz que vão te gerar dinheiro. Isso pode ser qualquer coisa. Aluguel, ações, um negócio próprio, esse tipo de coisa. Então, evita aumentar o teu padrão de vida logo de cara. A primeira coisa que eu já vi foi assim, amigos meus começaram a ganhar em dólar, o dólar dispara, o cara, tipo assim, começa a gastar dinheiro que nem um sociopata, e aí ele perde o emprego lá fora, e ele fica chupando o dedo, e aí ele cria para ele um próprio problema. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente espera, né? Não é isso que a gente pede de vocês, né? Sejam espertos, é isso que eu quero dizer, sejam espertos em relação a isso, né? Essa reserva de segurança, é claro que inglês é fundamental, né? Tipo assim, ninguém espera que você seja fluente, né? Mas espera que você consiga trabalhar em grupo e discutir. Então, pratique o seu inglês. Tem várias plataformas hoje online para você praticar inglês, né? Saia da caixinha, pratique inglês jogando videogame, pratique inglês conversando com pessoas. Tem uns projetos interessantes que é para conversar com velhinhos, esses velhinhos acabam te ensinando inglês, né? Tem o CLAC, né? Verdade, tem o CLAC, Pedro, é muito legal, e tem outros projetos, né, que, né, vão tirar você disso aí, né? Então, falei da reserva de segurança, falei da porcentagem dos impostos que vocês devem coletar, falei da importância de você ter um contador e um advogado, contas internacionais, part-time versus full-time. Full-time você ganha mais, mas part-time você vai ganhar menos. Tem uma reserva de segurança, e essa é uma forma de você ter um meio a meio bem legal. E aí vocês começam, né? Quanto mais bunda for o trabalho, mais fácil é de você conseguir. Daí vocês são bons desenvolvedores, tendo um bom portfólio, vocês vão trabalhar. E isso serve para quê? Isso serve como um impulso para vocês começarem a montar o próprio negócio de vocês em paralelo, o negócio digital. E aí entra o que eu queria conversar com vocês hoje, que é o seguinte, que acho que é a parte que é mais difícil desse processo de conversar sobre as coisas, que é quando é que a gente para, né? Comecei o meu negócio, e o meu negócio, ele não está dando certo, eu não estou gostando de ser um empresário, eu não estou gostando de ter uma empresa, eu não estou gostando de ser essa pessoa que tá fazendo o próprio trabalho, não estou gostando de nada disso.
Gosto de programar, mas não gosto de ser patrão, não quero me preocupar com o contador, não quero me preocupar com esse negócio. Eu quero chegar, programar, sair e ir para casa. E, gente, isso não tem problema. Isso não é um crime. Então você começou e você errou, e é por isso que eu estou falando para vocês começarem sempre cedo, né? E tomarem cuidado, serem espertos, estudarem as coisas antes de fazer, por um motivo simples. Se você não gostar, como se você não gostar da sua faculdade, como se você não gostar de qualquer coisa na sua vida, você deveria mudar. Eu vi uma frase hoje mesmo, estava vendo, né? E que ela diz o seguinte: se você não gosta mais de alguma coisa, se você não tem mais um tesão por alguma coisa que você está fazendo, se você não gosta mais dos seus parceiros, se você não gosta mais das pessoas com quem você está convivendo, sai. Sai. Vai ser melhor para você e para todo mundo. Né? Antes que quando você não está gostando, você começa a fazer besteira. Quando você não está gostando, você começa a ter menos paciência, você começa a estar mais cansado, sai. Deixa as pessoas viverem bem. Viva bem você também, né? E quando chega esse momento, né? Esse momento desse estresse, assim, saiba, tenha um plano B. Como assim, Cláudio, um plano B? O que você quer dizer com um plano B? Tá falando você, o professor, o funcionário público estatutário. É muito fácil você dizer que tem um plano B. Não, não é. Ter um plano B não é uma coisa que você deveria gostar. O plano B é algo caso tudo dê errado. O que você tem caso o plano B? Né? Olha, você tem, o que a gente vende é o nosso tempo e as nossas habilidades. Vocês concordam comigo? Então, o que essas suas habilidades permitem com que você faça hoje? Você pode desenvolver, buscar um outro emprego, patati patatá, você pode desenvolver. Então, como é que vocês têm que se planejar? Então, se você começou o teu negócio e você está gastando muito do seu dinheiro pessoal, isso é um sinal que não é muito bom. Ou você acredita muito na ideia e está disposto a trabalhar por ela, e aí essa ideia é sustentada pelo seu emprego, isso é uma coisa bacana, né? Às vezes, tudo que uma boa ideia precisa é de tempo, né? E pouco sono. Né? E isso é o suficiente. Às vezes ela vai precisar de mais investimento. Então, pensa o quanto você está disposto. Ou o que é importante para você. Você tem um sonho e essa empresa é o teu sonho. Isso é uma coisa. O meu sonho... Mas eu recebi uma resposta de uma pessoa muito próxima de mim, eu perguntei, com todo... Eu falei, digamos, de um pouco mais grosseiro do que isso, mas, meu irmão, o que você quer da vida? E a pessoa que é uma pessoa que eu gosto muito respondeu: eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero saber nem com o que eu vou fazer. Eu só quero ganhar dinheiro para quando eu chegar em casa eu desligar disso e fazer alguma outra coisa. Não é crime também. É justo. É razoável. Pode ser que você trabalhe com a coisa que não é a tua grande paixão. Isso também não é um problema. Muita gente faz isso. Mas o importante é você saber o que diabos você quer fazer e até onde vão os teus limites. Né? Saber os teus limites é a coisa mais importante. Os teus limites não só físicos, como os seus limites mentais. Nenhum dinheiro no mundo vale a tua saúde. O que você está vendendo hoje é o seu tempo de vida. Né? E por isso que agora que vocês são novos, vocês conseguem arriscar. Né? Vocês conseguem brincar com isso, conseguem experimentar para descobrir o que vocês realmente querem. Daqui a 15 anos, isso pode ser um pouco mais complicado. Quanto mais, não é desculpa, mas quanto mais tempo passa, mais estruturas você tem, você monta ao seu redor, que são importantes para você, mas que não geram o valor que você precisa para você mesmo, né? Que não geram para você, tipo assim, o mesmo grau de satisfação. Então, assim, decidam bem, experimentem para vocês decidirem o que vocês querem. Trabalhe numa startup, trabalhe numa consultoria, trabalhe para academia, busca esse conjunto de experiências para você ter isso, né? Essas experiências, elas são muito importantes. Né? Essas experiências é que vão dar para vocês uma outra visão de mundo, esse portfólio. Né? E se você está ouvindo todas as histórias, ou eu falando de contador, disso, daqui, e você não está afim, então beleza, isso também é uma decisão, não tem problema. Né? Eu, por exemplo, acabei decidindo pela academia. Cláudio, porque a academia é mais fácil? Eu falei, não, mas eu gosto da academia pela liberdade que ela me dá de trabalhar. Né? Como assim? Cara, como docente, eu não tenho um plano diretor da universidade, nem um plano diretor do governo federal. O governo federal dá incentivo para alguns temas, e se eu estou trabalhando fora desses temas, não tem problema, é só eu correr atrás do funding para a minha própria pesquisa, que vai ser através de empresas, vai ser através de parcerias, vai ser através do meu próprio bolso, não tem problema. Eu posso fazer, mas eu tenho a liberdade de fazer isso. Contanto que eu continue publicando e dando aula,
o governo federal não esquenta. Então, é um trabalho que tem muita liberdade. Essa foi uma escolha. Eu troquei dinheiro, porque na universidade você não está lá para ficar rico. Ah, Cláudio, mas tem professores que ficaram ricos. Eu não sei como eles fizeram e não estou muito interessado nesse exato momento. Mas pode ser que num outro momento de vida eu esteja, mas não assim, nesse momento não muito. Né? E aí... Mas eu troquei liberdade. Então, essa foi uma escolha pessoal. Qual é a escolha que vocês querem fazer? O que vocês estão dispostos a arriscar? Como eu falei, eu tenho amigos meus que são nômades. Eles falam, Cláudio, eu nem ganho tanto, eu trabalho como freelancer, mas quero viajar. O cara falou, eu conheci um cara, esse nem é meu amigo mas eu conheci um cara que ele falou, tudo que eu tenho cabe numa mochila. E é o meu computador, meia dúzia de roupas, meu passaporte, um dinheiro... e tudo que uma bolsinha de lado caso as coisas deem errado, entendeu? Então eu nunca estou com as duas coisas ao mesmo tempo, a não ser quando eu estou no avião, entendeu? O resto do tempo eu estou ou com a mochila ou com a bolsinha, porque caso de treta, as coisas estão guardadas. E, cara, eu achei fantástico esse pensamento dele, mas é o pensamento dele, não é algo que necessariamente eu esteja disposto a fazer na fase de vida que eu estou agora. Mas pode ser que para algum de vocês faça sentido. Pode ser que algum de vocês saia e queira abrir uma empresa. Eu tenho um colega meu que abriu uma empresa. Ele começou estagiando, começou trabalhando, gostou, abriu a própria empresa, está prestando serviço e hoje ele vive como empresário. Né? Eu tenho amigos meus que terminaram, depois foram ser empresários, tenho amigos meus que terminaram e foram para grandes empresas, tenho amigos meus que terminaram e foram para academia, e está tudo bem. Contanto que você se pergunte hoje, eu ia falar palavrão, mas eu me contive, o que diabos você quer fazer? Qual é a sua vontade? O que você está buscando para a sua vida? Né? E aí entra esse pensamento. Aí uma vez que você decidiu, aí você pode fazer essas coisas todas. Ter uma conta internacional, e mesmo que você não queira ser empresário, eu sempre recomendo também que você crie uma conta internacional, porque pode ser que exista algum investimento que no exterior faça mais sentido que os investimentos aqui no Brasil. Independente da carreira que você venha a seguir, né, planejamento e educação financeiros, eu acho que eles são essenciais para qualquer um que queira ter uma vida tranquila. Então, planeje guardar um pedacinho do seu dinheiro, se isso é possível. Cláudio, eu pago todas as contas, pago as contas do meu pai, pago as contas da minha mãe, pago, tipo assim, eu sou... esteio da minha família. Eu te entendo. Muita gente é. E isso não é ruim, isso não é crime, isso não é mal. Isso é como as coisas são. Tá? E é assim para muita gente. Isso não é errado. E ninguém vai me convencer de que é. Tá? Então, assim, mas se você puder, se sobrou um dinheirinho, né, no final do mês, né, tipo, junta esse dinheirinho, faz um investimentozinho, começa desde cedo. Quanto mais cedo vocês começarem a juntar um dinheirinho, um dinheiro que vocês possam juntar e esquecer, mais cedo vocês vão ter, né, uma certa tranquilidade. Né? Então, busquem bons investimentos, perguntem para as pessoas que sabem, não acreditem em um bando de youtuber safado na internet, leia, busca os termos. Né? Em geral, a minha percepção pessoal é que você investir nos investimentos que estão dentro de banco, eles te dão mais segurança, mas te dão menos rentabilidade. Então, ter um misto entre segurança e ousadia é sempre importante, tá bom? E acho que chega, né? Já deu, já cansou. Já falamos sobre muitos assuntos do ponto de vista de empreendedorismo e de autonomia e de negócios digitais, né? E ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, alguma curiosidade sobre isso? Nada? Ninguém? Então, beleza. O que é isso? Nada? Então, vamos seguir aqui. Então, hoje eu vou falar com vocês sobre Domain Driven Design. Não sei se eu coloquei esse livro aqui no Classroom, mas tem um livro, que estou botando ele aqui agora, é um livro que é gratuito, que vocês podem dar uma olhada, e está aqui, né? Eu acabei de botar lá no Classroom. Esse aqui é um livro sobre Domain Driven Design que vocês podem ter acesso se vocês quiserem. É bem legal, é bem bacana. Ou Domain Driven Development. E está aqui. Você pode comprar a cópia dele em papel por $30, mas você pode baixar o PDF. Tem algumas traduções em outras línguas, mas, né, tipo, tem francês, chinês e vietnamita. E eu não sei se vocês falam chinês e vietnamita, francês até talvez,
né? Chinês e vietnamita é mais complicado, mas não sei se as traduções são boas, mas o livro em inglês é bastante bom. E ele fala sobre esse conceito de Domain Driven Design, né? Que eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês, tá bom? Então, só aqui para eu poder... Hoje está com um pouquinho de delay, gente, então eu vou pedir, né, a paciência de vocês, tá? Então, o Domain Driven Design, eu fiz essas transparências. Eu não estou pondo essas transparências porque elas servem mais para eu falar do que qualquer outra coisa, não tem tanto conhecimento. Então, eu vou botar os livros e os links lá, né? E o que é... Eita, entendendo. Eita, fechei um monte de coisa que não devia fechar. Né? Então, Domain Driven Design, ou projeto orientado a domínio, né? É um padrão de modelagem de software orientado a objetos que vai procurar que a gente reforce conceitos e boas práticas relacionadas à orientação a objetos. Ou seja, é repensar tudo que a gente já aprendeu sobre orientação a objetos e que vocês viram em sei lá, Comp 2, não sei que disciplina vocês fazem orientação a objetos? LingProg. Comp Prog? Eu falei, linguagem de programação. LingProg, na SA, né? Isso. Não, na eletrônica, pô. Na eletrônica você só tem OO em LingProg? Só. Tá. Mas é que LingProg, em geral, a gente imagina que vocês vejam vários paradigmas, tipo linguagens orientadas à pilha. Não, Essa ideia, mas acaba sendo isso, porque não tem outra matéria com orientação a objetos mesmo. Tá. Essa aí é o LingProg, mas a gente vem em LingProg também. Gente, vocês precisam ter uma matéria de olho. A reforma curricular. Vem reforma curricular. Eu acho muito importante que qualquer pessoa de computação hoje aprenda bem programação estruturada, orientação a objetos e programação funcional. Vocês deveriam ter... mas, Rodrigo, não tem como ser uma optativa. Vocês não podem sair sem saber, entendeu? E LingProg é uma matéria importante. Não tô falando que concordo, não. Essa falha pra Não, sim, mesmo. você está me dando a informação que tem uma optativa. Não, eu te entendo. Eu só tô deixando claro a minha dor, o meu sofrimento, dizendo que isso não poderia ser. Tá? Então, vocês aprenderam aqueles conceitos todos de orientação, de herança, de classe abstrata, de objeto. Então, tudo isso vai vir dentro do Domain Driven Design, né? Ele é um contraposto que a gente chama de Data Driven Design, né? Que a gente usa mesmo sem ter consciência disso. O que é o Data Driven Design? É quando a gente, na verdade, pensa no CRUD, né? Como é que a gente pensa um CRUD, né? Esse CRUD, ele na prática, para a gente, o que ele funciona? Você pensa lá no teu banco de dados, pensa nas tuas classes, pensa no teu modelo, desenha o teu banco de dados e tudo serve para alimentar e ser buscado dentro desse banco de dados. Então, a gente deixou de pensar no objeto como se ele fosse o centro da aplicação, mas no dado que é provido para a gente. E não é que isso esteja errado, mas isso tem limitações. A gente não sabe quais dados a gente vai ver, né? Então, o Data Driven Development, e eu já ouvi isso várias vezes, que os dados são a coisa mais importante para a empresa, logo, a modelagem deve sempre começar pelo banco de dados, então isso não é incomum, né? Eu já trabalhei muito assim, quando eu trabalhava com Java, né? E você vai ver programadores mais velhos como eu, né? Começar sempre um sistema estabelecendo quais são os tipos, né? Quando você trabalha com tipagem forte, que vão usar, e os relacionamentos das tabelas, e esses são os objetos que vão ser bulls, né, com os getters e setters, ou seja, o nosso modelo nada mais é do que um espelho do banco de dados. Né? Isso é muito comum quando a gente trabalha com banco de dados estruturados. Eu estou falando de MySQL, Postgres, e, gente, isso não é uma crítica aos bancos de dados estruturados. Eles são maravilhosos porque eles se propõem. É que a gente não tem uma visão amadurecida do problema. E aí que eu falo, por que diabos vocês fazem uma universidade? Vocês fazem uma universidade para vocês poderem refletir profundamente sobre os problemas nos quais vocês estão... Calma aí. Soluço. Né, nos problemas que vocês estão inseridos, né? Então isso não é um crime, não é um problema, né? Mas, na verdade, o que a gente está trabalhando é tentando refletir o banco de dados. Então, muita gente acaba achando que está usando a orientação OO, mas essas classes podiam ser facilmente substituídas por registros, structs
e de acordo com a linguagem utilizada, né? Então vocês já viram isso com certeza. Aquele programa bem bom que a gente faz na primeira orientação a objetos, onde na verdade você não está usando classe para nada, né? Você está usando, na verdade, uma reflexão do banco, esse objeto, na verdade, reflete o banco, e você podia ter guardado isso em um monte de arquivos em C separado. É o que eu sempre digo o seguinte, né? É o programador Java que faz tudo dentro da main e deixa isso rolar, né? Então, assim, faz uma classe gigante em vez de ter um separation of concerns, né? E quando você quer escalar, isso é muito ruim. Então, esse é o problema que a gente tem atual. Então, o cerne da nossa disciplina e das coisas que eu quero mostrar, né, eu acho que a partir de agora, né, que desde das últimas aulas que eu falei de microserviço, acho que a disciplina foi ganhando esse corpo, realmente, que eu falei, né, do Solid, falei do Ideals, agora estou trazendo Domain Driven Design, é o seguinte, a gente tem um problema fundamental na engenharia de software como ela é feita hoje. A gente tem um problema, não na engenharia de software, mas em como a gente constrói código. E a gente não está conseguindo pensar no código antes de sair fazendo, né? A gente está psicopatizando código, psicopatizando ferramenta antes de entender os problemas. Então, quando a gente pensa em microserviços, containers, a gente tem que começar a pensar diferente, né? E aí vem o Domain Driven Development, né? Que a ideia inicial é voltar a uma modelagem mais canônica, né, mais pura, né? A gente tem que esquecer de como os dados eles vão para o banco, né, como é que eles vão ser persistidos, e tentar se preocupar em representar melhores necessidades do negócio em classes e comportamentos. Então, se a gente pensar no MVC, é o seguinte, gente, a gente tem que sair do M e voltar para o C, né? A gente tem que sair do modelo e pensar o controle, pensar qual é a nossa regra de negócio, então vamos lá. Então, o que é Domain Driven Design? É um conjunto de princípios com foco em domínio, exploração de modelos de formas criativas e definir e falar uma linguagem ubíqua, baseada no contexto delimitado. E se você só lê isso, sabe o que você entende? Silêncio. Exatamente, eu ia dizer porra nenhuma, mas você é muito mais educado. Né? Você não entende nada sobre o que está escrito aqui, porque isso não quer dizer nada. Né? Porque o que é um domínio? O que é a exploração de modelos de formas criativas? Gente, formas criativas, né, é uma forma muito bonita de bunda lelê. Né? Você não sabe o que quer dizer. Né? Então, o que a gente está dizendo, né, significa que se eu estiver trabalhando com uma classe cliente, né, pode ser que eu não preciso ficar me preocupando com o set dos dados do cliente, mas está me preocupando com as regras de negócio que esse cliente está validado. Então, por exemplo, uma empresa de cartão de crédito pode estar preocupado mais com recuperar as informações da conta do cliente do que propriamente com se o cliente tem um CPF. Né? Então, as classes e os métodos tinham que estar representando o negócio da empresa e não o banco de dados. Então, quando é que eu não vou... E aí entra a questão. Quando é que eu não deveria usar Domain Driven Design ou Domain Driven Development? Quando, às vezes, o problema é só um CRUD. E aí entra uma parada que eu estou falando para vocês desde o começo do curso, mas eu não sei se eu fui claro. Não é todo problema que precisa escalar. Você não sabe. Você não sabe se a sua empresa vai ser um sucesso. Você não sabe se o teu negócio vai ter muitos clientes. Cara, vocês querem ver uma aplicação? Sabe qual foi a aplicação mais cara já produzida para iPhone? Era um negócio chamado iDiamond. Deixa eu ver se eu acho aqui o link dessa porra. Eu conheço aí, tem versão desses aplicativos para Android também, tem tipo, Sou Rico. Exato. É tipo isso. O iDiamond era um aplicativo que custava $300 mil e foi vendido 5 vezes. O aplicativo, Bruno, mostrava uma imagem de um diamante. Só que ele custava $300 mil. Ele só existia para a pessoa dizer, sou rico. Ele não fazia nada. Por que ele foi comprado 5 vezes? Por 5 pessoas diferentes. Só para o cara dizer que é rico. Porque para muita gente, $300 mil é o troco de pão. Tem muita gente com muito dinheiro, gente. Existe muita gente com muito dinheiro. Muita gente com muito dinheiro? Não, gente, que $300 mil não faz diferença. É tipo assim, é como como um maluco que compra skin do... a pessoa achou engraçado. É isso, Pedro. O cara mostra, eu tenho. Assim, é o cara diz, mas isso não faz nada. Mas diz, eu sei que não faz nada, mas para mim não faz diferença. A única diferença é que eu posso ter e você não. Gente, vocês querem ver o... Não, gente, Christopher, não é nem isso, cara.
É que o cara tem tanto dinheiro que não faz mais diferença, ele não tem com o que gastar. Há muitos anos atrás, o meu pai trabalhou para uma empresa de turismo que era especializada em fazer, digamos assim, planejar viagens de gente estupidamente rica. O que é gente estupidamente rica? É gente que é tão rica que Londres já virou o quintal de casa, já está de saco cheio de ir para Nova York. Né? Já não aguenta mais, assim, não vai para a Flórida porque a Flórida é lugar de pobre, entendeu? É o cara que, assim, que as férias dele tem que ser um safari em Botsuana, mas ele tem que ter água quente para tomar banho, entendeu? Então, cara, que a infraestrutura da viagem do cara, por definição, é escrota. Então, assim, não é incomum o cara gastar 2, 3, 4, 5 milhões numa viagem de férias. É porque tem muita gente com muito dinheiro e a gente não sabe. Tem muita gente com muito dinheiro e a gente não faz ideia. Essa empresa que meu pai trabalhava, meu pai falecido, que Deus o tem, que eu estou falando isso de muitos anos atrás, a galera, tipo assim, eles nem faziam tantas viagens, não vendiam tanta coisa por ano, mas às vezes uma viagem garantia 3 meses da empresa, entendeu? Era uma coisa assim, bizarra, que assim, a empresa, tudo que ela fazia era intermediar. Ela tinha pessoas nos lugares certos. Né? Então, tipo assim, chegou um ponto que eles se especializaram em fazer viagens para a África, que não fazia sentido, porque o retorno para a África era muito maior, que era uma época que estava com muita moda de gente rica e fazer safari. E safari ecológico, né? Tirando foto, e dormindo ao relento, e cantando Hoje à Noite Aqui na Selva, umas paradas muito loucas, né? Mas, assim, Cláudio, para onde é que você vai nas suas férias? Não sei, depende das minhas férias, com muita graça eu viajo para fora. Senão eu fico por aqui mesmo, né? Não tenho nenhum problema com isso, né? Minas é um lugar bacana, muito bonito, né? Não sei se vocês já foram, dá para ir de ônibus, então vale também muito a pena. Então, assim, coisas que acontecem. E a galera tem muito isso. Então, essa é uma aplicação. E assim, mas para que essa história toda? Nem toda aplicação precisa escalar, só precisa do público certo. E aí não adianta você falar de Domain Driven Design ou CRUD, porque não faz diferença, né? A maior parte dos sistemas tem um bom pedaço que realmente é um CRUD, né? E não seria adequado ficar usando DDD para uma coisa que, na verdade, é só um CRUD mesmo, né? Não é para resolver todos os problemas com camadas de sistemas, então, assim, não adianta pensar, né? Tipo assim, tem sistemas que são simplesmente sistemas de troca de dados, e aí você não precisa pensar sobre eles, né? Então, são coisas que têm que acontecer. Então, vamos pensar, quais são os princípios do DDD, né? E aqui eu botei, não sei se vocês são dessa fase, né? Mas eu quis fazer uma piada, e aparentemente vocês não são, né? Os princípios do DDD, né? A gente tem que entender o princípio. O que são o princípio do domínio, de exploração de modelos e formas criativas e linguagem ubíqua, né? Então, o que é domínio, né? Eu pulei domínio? Eu pulei domínio. Muito bom, Cláudio. Né? Domínio, né? O domínio, como é que eu posso explicar domínio? É o negócio, é o controller, né? No MVC padrão. É o coração do negócio que você está trabalhando. É baseado num conjunto de ideias que você vai discutir com o seu cliente, de conhecimento, dos processos de negócio. Por que o negócio existe, né? Se você pensa, por exemplo, ia dizer uma videolocadora, né? Olha só que cocô, né? Olha só que coisa ridícula, né? Se eu pensar numa videolocadora, é realmente o processo de alugar, né? Sem o domínio, o sistema, os processos, mesmo o banco de dados não serve para nada. Se uma empresa existe, ela tem um negócio, né? Ela tem um negócio central, né? E normalmente esse core business é que vai ser composto pelo domínio principal, né? Então, em resumo, sempre que eu falar aqui de domínio, eu estou falando da razão do qual software existir. Qual é o domínio da Petrobras? Hein? Qual é o domínio da Petrobras? Petróleo? Tirar óleo preto do chão, né? E aí, só que se você estuda, né, a Petrobras, você vai ver o seguinte, que no core business dela, na declaração de intenções, a Petrobras não se define mais como uma empresa de petróleo. Ela se define como uma empresa de energia. Então, se eu for fazer um sistema do gerenciamento de ativos da Petrobras, é claro que vai ter muita coisa relacionada ao petróleo, mas vocês vão ter que dar muita atenção a todo o business de energia, aos negócios relacionados à energia. Então, o domínio é essa razão de existir, só que essa razão de existir adequada ao negócio. E aí, né, em exploração de modelos e formas criativas,
né? E eu estou falando então, que quando eu falar de DDD, né, a gente não vai falar simplesmente, né, desenvolver um software, né, mas entender o projeto como um todo. A gente está falando sempre de solução, né? E o que é entender o projeto como um todo, né? É entender que existem pessoas que vão utilizar o seu software, né? Então, se você não souber modelar o software, você não vai conseguir fazer ele crescer e ser mantido em médio e longo prazo. Aquela questão que a gente falava dos microserviços. Então, a gente vai ver que tem uma baita interação entre os microserviços, entre aquela coisa do Ideals e o DDD, né? O DDD vai prezar que os desenvolvedores façam parte do processo, entendendo o negócio e todos os seus modelos em diferentes pedaços, né? Em diferentes ângulos, diferentes visões. Então vai fazer com que a gente, como desenvolvedor, vá na empresa discutir o que a gente quer, né? E assim, e não somente participando com reuniões com especialistas. Vocês terem uma noção de onde a gente aplicou o DDD, eu fiz um software para odonto. E o que eu fiz para poder entender como o pessoal de odonto trabalha? Eu peguei uma cadeira e durante um dia de atendimento eu fiquei sentado anotando as coisas que as pessoas faziam, né? Então, qual era a ideia? Né? O pessoal de odonto, eles têm que, conforme eles estão, principalmente quando estão em sala de aula, conforme eles estão atendendo, eles têm que extrair informações dos pacientes. Quebrei esse dente daqui, tirei tártaro, sei lá, tipo assim, fiz um canal, sabe-se lá Deus que eles colocam lá dentro, já não lembro mais. Né? Tem que pegar informações médicas do paciente, tem um procedimento a ser seguido. Então, de que forma o meu software ajuda esse cara? Então, a exploração de modelos e as formas criativas é o seguinte, assim, como é que eu vou trabalhar com o meu cliente? Eu vou descobrir qual é o negócio dele, eu vou descobrir qual é a dor do meu cliente. E aí nota como esse pensamento de modelagem de software está também associado ao teu pensamento como empresário, pensamento como empreendedor. Qual é a dor do meu cliente? Qual é o trabalho do meu cliente? Como é que eu uso o software para melhorar a vida do meu cliente? Né? E essas são coisas que a gente tem que estar associado. Né? Então, na verdade, o DDD está querendo que a gente faça parte do processo para que eu tenha um relacionamento com um dos serviços. Né? Esse novo perfil de desenvolvedor quer que o time participe do processo como um todo. Ou seja, não tem como ter o cara do desenvolvimento, o cara do banco de dados, o cara da infraestrutura, o cara do desenho, né? Então você tem que estar no processo, desde o levantamento de requisitos até o contato com um especialista de domínio, né? Antigamente a gente só recebia a gente só codificava, fazia meia dúzia de entrevistas e codificava. Agora é levar para o dentista, levar para o médico, levar para o empresário. Estou aqui, meu irmão. Esse mínimo produto viável, e essa é a palavra que eu quero que vocês vejam, MVP, o mínimo produto viável, viu, né? O produto que você, o primeiro subconjunto que você consegue levar para um cliente e validar com esse cliente a tua solução. O ideal é que você consiga fazer um primeiro produto viável depois de conversar com o teu cliente entre 1 a 2 semanas. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre o produto mínimo viável no final da aula, porque tem a ver com a avaliação. Eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a avaliação. Então, se hoje eu passar um pouquinho das 7 da noite, eu vou pedir desculpas para vocês, mas eu queria conversar com vocês uma série de coisas que, infelizmente, como eu não consegui estar na segunda-feira, mas vai estar gravado, né? E eu preciso, né, conversar, tá bom? Então, assim, né, então a gente pode pensar no sistema de imobiliária, onde eu preciso conhecer toda a terminologia, né? Então eu preciso sentar com o especialista de domínio para entender como funciona o negócio. Aí vamos dizer que eu vou fazer um sistema de pessoal bem grande, que tenha diversas áreas e contextos, e quando esse sistema crescer, pode ficar impossível de manter se eu ficar necessariamente se eu ficar só pensando no código, mas não na solução que o meu elemento tem. Tá? E aí chega o ponto do que a gente chama de linguagem ubíqua, né? O que é a linguagem ubíqua, né? É o especialista do meu negócio e os meus dados chegarem num ponto de entendimento tal que a gente vai conseguir se comunicar. Um dos pontos mais importantes que a gente acaba ignorando é falar e extrair essa linguagem ubíqua. A linguagem que é falada no dia a dia do negócio da empresa. Você tem que ser um especialista da empresa. Porque, gente, olha só, a gente esquece, mas a parte mais legal da gente ser desenvolvedor é que a gente está exposto a qualquer tipo de problema, porque todas as áreas precisam da gente. Então, assim, vocês vão trabalhar com N problemas com setup box, vão trabalhar com problemas de museu, vocês vão trabalhar com problemas de
da área de arte, vocês vão trabalhar com problemas de direito, então vocês vão estar expostos a uma série de conhecimentos, a uma série de pessoas, algumas delas valem o ar que respiram, outras não, né? E vocês vão, isso também é um aprendizado. Então vocês têm que aprender a falar a linguagem do candango, tá? Se você não aprender a falar a linguagem do candango, vocês podem ficar, às vezes, perder um tempo imenso da vida de vocês, um tempo abissal da vida de vocês, né? Tentando chegar a um consenso, tá? Então, essas são coisas que a gente precisa entender. Então, essa linguagem ubíqua nada mais é do que a linguagem do seu dia a dia. Então, assim, eu preciso entender a linguagem de um arquiteto, de um mestre de obras, de um médico, né? Então, quando eu estou falando, porque são termos que a gente, né, normalmente ignora, mas quando a gente ignora, falta entendimento e o teu cliente não compra o teu software. Né? E não compra o teu software na utilização. E aí entra naquele paradigma de que 90% de todo software produzido ele é jogado no lixo. Então a linguagem ubíqua é essa fusão entre o desenvolvedor e o expert de negócio. Então o contexto é o core dessa metodologia, entender o teu usuário final para poder falar. Então a gente pode falar o termo usuário, né? É muito legal entender que só traficante e gente de computação tem usuário, né? Para as outras pessoas todas a gente tem cliente. Isso é muito louco, né? Então a gente tem que entender esses termos do nosso cliente, do nosso usuário, né? Para poder. Porque se a gente usar a mesma palavra com significados diferentes, que não estão errados, mas a gente vai gerar uma motivação errada. Então, o motivo é extrair essa linguagem ubíqua. Então, aqui, né? Vamos pensar aqui. Um exemplo de glossário. Gerar um documento, né? Que gera para a gente, que vai dar para a gente, né, esse glossário. Então, entender o que as pessoas fazem, criar um contexto comum de trabalhar. E essa história vem desde 2003, ou seja, já faz quase 20 anos que a gente está falando, né, sobre DDD, né, e por que o DDD é importante? Né? Ele é importante porque a gente, né, tá nessa discussão há tanto tempo porque a gente não tem esses problemas resolvidos, né? A ideia aqui do livro do Eric Evans, né, sobre Domain Driven Design, deixa eu ver se eu abro ele aqui para vocês. Eita, sumiu tudo? Deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Que esse livrinho aqui, o também chamado Livro da Capa Azul, né? Ele é bem baratinho. Aqui, vou botar a imagem. Esse livro daí que sabe o que está fazendo, né? Todos os links que você mandou, né? Hã? Esse livro é referência de quase todos os links que você mandou. No Cara, porque é o livro de referência, entendeu? Eu mesmo estou quase comprando ele aqui, mas assim, eu fico com pena de comprar um livro que eu não vou ler, né? Porque eu sou desses, né? Então, assim, não tô querendo mostrar a capa aí foda-se. Pronto. Então, esse livro aqui, né? O Domain Driven Design, Taking Complexity in the Heart of Software. Esse livro é muito bom, ele é muito legal, mas é um livro de 2003. Né? Então, tem alguns livros que eu queria recomendar a vocês de ler. Esse é um desses livros, né? Só que você não vai comprar um capa dura por 478, nem esse aqui por 215. Você vai aqui na estante digital e vai comprar ele por 40 reais, né? Ou sabe lá por onde, né? Então é um livro maravilhoso, é um livro muito bom. Acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada nisso. E assim, só um comentário aqui sobre esse livro aí, professor, porque eu acho que, apesar dele ser de 2003, o Eric Evans estava além do tempo dele, né? O pessoal demorou uns 20 anos para entender o que ele estava falando. Cara, as coisas que eu vejo até hoje, cara, tem uma empresa, não sei se eu já contei isso para vocês, que os caras faziam, que o deploy do software da empresa era um zip mandado por e-mail. Insano, né? Assim, não é empresa pequena não, gente. Não estou falando da empresa do seu Zeca da esquina, a fábrica de software do Zequinha. É uma empresa com 250 desenvolvedores, com uma baita infraestrutura. Empresa que faz coisa grande. Os caras, a equipe de dev, quando termina um projeto, zipa por e-mail e manda para infraestrutura. Gente, vai se fuder. Desculpa o termo. Me estressei. Foi mal.
Mas, gente, 2020, 2019, quando eu tive com eles, né, da última vez, 2019, o cara manda o software compilado, não, manda o código-fonte zipado. Pelo amor de Deus. A gente não é mais criança. Mas os caras sabem, o Eric está coberto de razão, né? Ele faz um framework que é totalmente imutável e que se desenvolve conforme o tempo. Atualmente, no mundo de microserviços, está evidente esse boom do DDD. Porque o DDD e microserviços juntos, eles fazem total sentido. Então, o curso que eu estou tentando trazer para vocês, é claro que como é a primeira edição que eu estou dando esse curso, gente, tem coisas ainda a melhorar. Mas eu acho que se a gente eu acho que talvez até no próximo período, se eu puxar do DDD para essas outras coisas do Solid, do Ideals e do código-fonte e dessa coisa de microserviço, cara, acho que vai ficar muito bom, porque é o mundo que vocês estão vivendo. Não adianta eu dizer para vocês, né, cara, ou como eu falo sempre aqui para vocês. Deixa eu ver aqui se abriu só. Não é a matéria inteira. Não adianta, galera, eu mostrar para vocês aqui, né, o VS Code bonitão, cara, estou fazendo isso aqui, a turma de Comp 2, entendeu? De linguagem de programação para SA, que a gente está clonando o Twitter usando Flask, né? Coisa feijão com arroz, mais é a bunda do mundo, né? Mas é uma turma de Comp 2, a galera está no segundo período, está fazendo umas coisas que eu acho que são legais. Aí, assim, não adianta você vir aqui, né, e dizer que você quer, que aquelas imagens que eu baixei, o contexto aqui, cara, e não está utilizando, não faz sentido. Né? Tipo assim, você não poder importar um container dentro de uma imagem para você trabalhar. A gente está em 2020, entendeu? E a galera não sabe fazer. Entendeu? A galera não sabe fazer. Ou então a galera usa o container exatamente como usava a máquina virtual. Entendeu? Só para você encapsular e mandar. E até isso seria melhor do que mandar o código-fonte. Vocês concordam? Vocês entendem a dor do que eu estou passando para vocês? Não dá mais. Né? Não dá mais para você lidar isso dessa forma. Conforme vocês falaram, realmente o DDD ainda tem essa vantagem, ele é muito fácil de entender, né? Porque ele força você a falar com especialistas de domínio. Né? Então, assim, é claro que também tem uma outra coisa. Né? A galera compra o livro do Eric e espera código. O livro do Eric não é de código. E aí entra uma das coisas que eu falo assim, que é um dos problemas da nossa educação em engenharia de software. A gente está sempre esperando o código. A gente não está esperando gerar o código, a gente está esperando ver o problema. Então, isso também é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Tem vários conceitos dentro dos contextos, né? E que dentro da linguagem ubíqua, né? São problemáticos. Então, os contextos que a gente vai... Os pilares do DDD, né? E dessa né? Vocês vão ver que aqui, né? O domínio e a exploração, eles são pilares, são princípios extremamente, né, básicos, mas são do entendimento do negócio. Já a linguagem ubíqua, né? Se eu pensar num pilar do DDD, eu teria a linguagem ubíqua, esses bounded contexts, e os context maps, que a gente vai falar. Se vocês entenderem essas três coisas, linguagem ubíqua, bounded contexts, ou seja, fazer um glossário, buscar os contextos, né, e os context maps, você vai ter entendido o DDD, né? Pelo menos o propósito que a gente está fazendo, né? Os bounded contexts vão ser aqui, ou contexto delimitado, como botei aqui no texto, vão delimitar os contextos da aplicação, ou seja, o que diabos eu quero trabalhar. Cada contexto vai possuir suas responsabilidades claramente definidas, que por sua vez pode ter sua própria linguagem ubíqua. Ou seja, o que um bounded context pode ser? Um microserviço separado, uma pequena aplicação que tem a sua própria sintaxe. Agora imagina uma empresa gigante, né? Pensa o RH da Petrobras. O RH da Petrobras deve ter regras de negócio que a maioria das empresas inteiras sequer sonha em ter. Então, do que adianta eu dizer que eu tenho um glossário da Petrobras? É mentira! Então, eu posso ter um contexto ligado ao RH, eu posso ter um contexto ligado à operação, um contexto ligado à compra, e esses
né, diferentes domínios vão trocar informação. Então, um exemplo aqui, um exemplo de história, né? Então, essas histórias bem parecidas com aquele modelo ágil, né, que vocês devem ter visto em alguma disciplina, né? Engenharia de software, né? Engenharia de software vocês devem ter visto modelo cascata, RUP, programação ágil e o que quer que seja, né? Se você não viu Fins de Demência, segue aqui contigo, né? Mas o Bounded Context nada mais é do que um use case, um conjunto de use cases para um contexto bastante específico, um conjunto de histórias que você quer resolver, um conjunto de dores que um elemento que pode ter. Então, por exemplo, aqui um exemplo do Bounded Context é criar uma conta para acessar um sistema, é fazer um login, selecionar o plano de acesso e realizar a assinatura, criar um perfil de acesso, navegar no catálogo de vídeos, fazer uma busca. Isso aqui dentro do contexto, por exemplo, do Netflix. Agora, se você pega o Netflix no contexto da HBO Go, a HBO é muito mais do que o Netflix, porque ela vai ter um negócio digital, vai ter um negócio físico e vai ter, sei lá, tipo assim, uns negócios de gerenciamento de títulos. E mesmo isso aqui do Netflix vai ser só o contexto da aplicação web. Então, vocês estão coletando o que eu quero dizer? Vocês estão caminhando junto comigo nisso aqui, né? Com esses dados aqui, né, você pode extrair muitas informações para delimitar contexto, definir entidade e ação que vai ser realizada. Então, nota que quando a gente define um DDD, o que o sistema vai utilizar DDD, a gente tem que ter uma visão geral para separar as entidades e cada uma dessas entidades, né, cada um desses elementos, cada uma dessas pessoas, cada uma desses atores, né, vai ter que ter um contexto, né? Então, depois de você entender a linguagem ubíqua e quais são os contextos que você vai trabalhar, esses contextos delimitados, e você já tem uma ideia do funcionamento do sistema, a gente vai criar o que a gente chama de modelagem estratégica. E o que é uma modelagem estratégica? É a definição dos contextos totais. Então, por exemplo, aqui eu quero trabalhar com um catálogo, com uma assinatura, com um vídeo, com um pagamento, com um perfil, com uma autenticação e com uma lista. São domínios totais. O que é e desses domínios totais vão se dividir em genéricos, principais e auxiliares. E aí vocês falam, Cláudio, isso é uma coisa estragada, né? O que é um domínio principal? É o core business, é onde você vai fazer o seu MVP. Se você quer vender para um cliente, a primeira coisa que você vai trabalhar é com o domínio principal. Por quê? Porque isso é o core business dele. É onde vai vir o diferencial dele. Todas essas outras coisas, domínio genérico e domínio auxiliar, são coisas que, inclusive, você pode contratar outras pessoas para fazer, porque elas não fazem parte do negócio do seu cliente. Eles fazem o negócio do seu cliente rodar, mas eles não são core do seu cliente. E aí, se você trabalha, e é muito legal você pensar que você pode trabalhar no modelo DDD e ágil ao mesmo tempo, de certa forma, porque você pode vender essas coisas como, né, use cases separados, como sprints separados. E todo mundo está trabalhando com esse modelo de sprints hoje em dia, porque é uma forma de você vender. Então, você pode trabalhar com isso, né? Então, esses modelos principais, né, é um domínio sem o qual a tua vida não vive. Então, resumindo, quando a gente consegue entender quais são os contextos que eu estou trabalhando e os tipos de domínio, a gente consegue ordenar o que a gente vai fazer. Então, vai ficar muito mais fácil o desenvolvimento. E, mais uma vez, cada um desses domínios, eles podem ser um microserviço. Algo que separado vai trabalhar. Tá bom? Então, assim, até aqui alguma dúvida? Tranquilo. Tranquilo? É fácil, né? Tranquilo. É bom senso. Olha que louco. O negócio é bom senso, gente. Eu olhar para um... Olha só, tudo que o Eric estava dizendo para a gente é o seguinte: sai do teu pedestal. Vai falar com o teu cliente. Só que isso é muito mais fácil quando a empresa é pequena. E aí, qual é o grande problema da engenharia de software moderna? A engenharia de software moderna, desde que a gente falou em XP, aí vem para Scrum, Kanban, OCR, OKR, né? Tipo, DDD, tipo, aí Solid Ideals, essa bodega toda, ela parte do pressuposto de que você vai falar com o teu cliente. Isso só é verdade, em geral, em empresa pequena. Então, a gente acaba pregando equipes pequenas justamente para você ter esse contato entre pessoas. Mas quando o problema central é a comunicação. A comunicação é o problema central da engenharia de software. É onde a gente não consegue ir. É com quem a gente não consegue falar. A gente precisa falar com o nosso cliente. A gente precisa falar com as pessoas que vão ter a nossa informação. E aí, o próximo ponto, né, uma vez que você tem esses domínios, é mapear esses negócios. Quem fala com quem?
né? Então, é o terceiro pilar, esse context map. Nada mais é do que um mapeamento desses bounded contexts em relação aos relacionamentos, né? Quem fala com quem. Observa esse context map aqui, a relação entre os domínios principais, o vídeo e o catálogo, com os domínios genéricos, né? Que vão ser upstream e downstream. O que isso quer dizer? O domínio principal, ele tem uma precedência sobre o domínio genérico, né? Então, se alguma coisa mudar, tem que ser sempre do lado do domínio genérico, porque o core business é no domínio principal. Então, o domínio genérico é que tem que se adequar ao domínio principal. É uma relação entre cliente e fornecedor, porque os vídeos têm uma tendência pequena a mudar e os catálogos uma tendência pequena a mudar o tipo. Pode ser que as peças mudem, né? Então, né, mas o perfil, as listas, as assinaturas, essas coisas mudam. Então, o que você tem que mapear é quem doa dados para quem. E quem doa dados para quem é do core business para quem vai ser trabalhado. Agora, eu posso ter essas mesmas relações têm que ser pensadas nas relações que eu tenho entre os domínios genéricos, então, entre lista e pagamento e entre assinatura. Nota aqui que essa relação entre lista e pagamento ela é praticamente inexistente. Não tem uma troca de dados aqui. Então, aqui inclusive, são momentos que você pode trabalhar, né, contratar APIs externas. Vocês acham, por exemplo, que o Netflix desenvolve a própria API de pagamento? Muito trabalho, né? Em vários países. Cara, mas nem a pau, eles contratam do cartão de crédito, não querem nem saber. É um módulo lá encarado, inclusive, provavelmente é um microserviço que eles só mandam para o cartão de crédito. E o cartão de crédito não está nem aí. É mais barato, gente. E essa é a palavra, é mais barato. Empresa está aqui para dar lucro. Empresa não pode se dar ao luxo de fazer... empresa pode se dar ao luxo de fazer software ruim. Inclusive, várias delas eu conheço que fazem software bosta. Mas a empresa não pode se dar o luxo de não pagar as contas no final do mês. E aí entra a nossa dicotomia, entra o nosso paradoxo. A gente, como engenheiro de software, quer fazer o software mais irado do universo. Eu estou mentindo? Pelo menos no começo. Pelo menos no começo a gente tem a intenção de fazer só projeto foda quando a gente sai da faculdade. Só projeto irado, só projeto assim, tipo, poxa, é isso que eu quero para minha vida. Mas aí a gente cai na real que, na verdade, no final das contas, a empresa quer pagar as próprias contas. E aí a gente acaba caindo numa espiral de software bosta, que a gente tem os prazos, tem isso, a gente tenta fazer o melhor software com o prazo que a gente tem. E aí entra aquela questão, como o cara que negociou os prazos, o cara que negociou é o cara que talvez ou não tenha mais tanto contato com o desenvolvimento, ou, na verdade, não conheça tão bem os desenvolvedores, porque o que vai fazer com que o software seja rápido ou devagar é a nossa experiência. Concorda comigo? Então, se você sai daqui da faculdade agora, eu não estou dizendo que vocês são maus desenvolvedores, longe disso. Eu tenho certeza que vocês são brilhantes. Mas talvez vocês não tenham tanta experiência do chão de fábrica quanto um cara que entra, que terminou um curso técnico e passou os últimos 5 anos desenvolvendo. Ele pode ser um cara que tem menos ferramentas do que vocês. E provavelmente tem. Não sabe as bases, não sabe as teorias por trás. Por mais que o cara seja bom e se esforce. Mas ele tem muito conhecimento do chão de fábrica, consegue muito bem medir o que ele faz e o que ele não faz. Pode ser que vocês se desenvolvam muito mais rápido do que ele, mas ele tem mais experiência no momento zero. Entendem o que eu quero dizer? Então, olha só, eu vou contar para vocês uma história, que é uma história verídica. Eu tenho um bom colega meu, um cara que eu tenho muita admiração, que é um cara brilhante. O cara era tão bom, eu sempre falo dele nas minhas turmas porque o cara era fora de série. O cara era tão bom que o apelido dele na nossa turma era Bot, né? Porque ele era tão bom que não podia ser humano, né? Brilhante, excelente, excepcional, um cara assim, um animal, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos e saí com 21, né? Eu cometi um erro muito grande que eu vou pedir para vocês não cometerem, é o seguinte: eu só queria me formar. Eu não queria aprender a bodega nenhuma. Chegou um momento da faculdade que eu falei, eu só quero ir embora desse tormento, não é possível que isso seja vida. Super revoltadinho, né? E eu não queria aprender. Não. O quê? Tá revoltado e querer sair? Nem um pouco. Tanto que eu estou aqui hoje, né?
Estou aqui hoje contando um relato de vida, João, para que você não cometa os erros que eu cometi. Sabedoria é aprender com os erros dos outros. Então, aprenda com meus erros. Então, eu queria sair da faculdade. Mas não se esqueçam que a faculdade ela só tem um propósito, é ensinar para você um skill. Então, não saia da faculdade sem que você tenha algum skill que você consiga vender, com o qual você consiga ganhar o seu sustento, tá? E isso é muito importante. Isso é muito importante, né? A maior parte de vocês já são bons desenvolvedores, você já tem esse skill garantido, tá? Então isso é muito legal, isso é muito importante. Agora aprendam a ser excelentes desenvolvedores. E o bot, ele entrou para a faculdade já tendo passado os últimos 5 anos programando. Então, quando assim, eu fazia Comp 1 e sentia dores do inferno e chorava em posição fetal porque eu era uma topeira, o bot fez Comp 1 com os olhos fechados e só com 2 dedos. Porque ele já tinha passado pelo sofrimento, porque ele já programava, porque ele já tinha passado por essa fase do feijão com arroz. Então ele estava ali para consolidar coisas que ele já fazia no dia a dia. E o cara era brilhante, era disciplinado, era tipo assim, o que acabou? Ele ficou o melhor aluno da turma, porque ele já tinha a prática e isso se juntou com a teoria, né? Além de um trabalho bizarro de esforço, ele estudava muito, ele realmente estudava muito, ele realmente se dedicava estudando, era um cara assim, que tinha isso dentro dele, né? Que tinha esse drive, ele sabia o que ele queria, e isso facilitou bastante, né? Então, essa expressão do demorar, ele já sabia quanto ele demorava, ele já tinha isso na prática. A teoria só transformou ele melhor. A gente, normalmente, na faculdade, faz o contrário, aprende a teoria e vai aprender a prática no mundo real. Então, assim, acaba que tem uma dicotomia, a gente não sente isso trabalhar. Ele, como fez o contrário, ele conseguiu juntar isso muito bem e ficou um cara foda. Né? Então, assim, né, é muito importante que vocês tenham contato com o mundo real para que vocês consigam transformar o mundo real, a teoria que vocês veem em sala de aula, em ferramenta para o mundo real. E isso é a grande missão da faculdade, transformar a ferramenta, a teoria, em ferramenta para o mundo ideal. Então, é isso que a gente está fazendo aqui quando a gente faz esse mapeamento. A gente está decidindo quais são nossas prioridades, quais são os nossos domínios, o que eu posso pagar, o que eu não preciso. E aí entra, né, a partir do momento que eu tenho essa relação entre os domínios, o que eu chamo de arquitetura contextual, né? O meu contexto, né? Então, o que fica na web, o que fica no meu background e o que fica no meu banco de dados. Ou seja, o meu MVC, uma vez que eu entendi quem são os meus domínios, quais são os principais, quem está aqui. Então, aqui, nessa decisão, eu escolhi fazer uma SPA. Uma SPA qualquer. Podia ser uma web page? Coloca aqui para mim no chat ou fala. Podia ser uma web page? Podia ser uma web page, podia ser uma aplicação que você instala no teu computador, podia ser uma aplicação mobile, podia ser qualquer coisa. Podia ser qualquer coisa. Eu escolhi fazer uma SPA, porque pode ser que seja uma coisa que meu cliente quisesse. Pô, quero fazer uma aplicação, que hoje em dia a gente está falando em PWA, né? A Portable Web App. O Google está botando uma energia forte nisso. Estou aqui, ó. PWA, Google, Guys, sei lá. Vou botar aqui para vocês. Esse aqui é o sócio do próprio Google, esse aqui que eu vou botar agora. Então, gente, tem um monte de coisa sendo feita, entendeu? Então a gente não precisa ter medo dessas paradas. Então aqui, isso aqui é um mapeamento dessa coisa. Então o Single Page Application tem que passar por todos esses caras. Aqui eu vou ter camadas do meu DDD, ou seja, para me comunicar com o meu background, né? Ou, se necessário, às vezes não vou precisar nem passar por aqui, eu vou passar justamente aqui por essa escrita do modelo.
onde eu vou simplesmente coletar as coisas da minha base de dados. E aí entra o seguinte, eu posso ter diferentes bases de dados para coisas que são diferentes. Eu posso consultar bases de dados onde faz sentido ser estruturado. Por exemplo, um cadastro de usuário faz sentido ser estruturado. Agora, por exemplo, um catálogo de vídeo, onde eu estou vendo coisas aleatórias, ele pode ser provavelmente não estruturado, pode ser um banco de dados não relacional, né? E talvez seja legal a gente falar um pouquinho sobre diferentes tipos de banco de dados. Eu sei que vocês talvez tenham uma disciplina, mas pode ser que talvez vocês não tenham, tá? Então, é importante observar que começa a ficar claro, né, que conforme a gente está fazendo essa arquitetura contextual, né, qualquer pessoa que vai visualizar isso aqui tem uma visão macro de como é que as coisas vão ser tratadas. Né? E depois de ter entendido essa linguagem ubíqua, delimitado os contextos, ter feito um mapa do contexto, arquitetura contextual, aí sim é que a gente começa a falar sobre a implementação. Porque aí eu já entendi o problema do canal. E vale ressaltar que muitas pessoas vão começar a trabalhar com o DDD desse passo em diante, ignorando todo o resto. Né? Vão pensar só no que a gente chama de Domain Model Patterns, que são né, padrões de desenvolvimento e estruturação de aplicações cujo domínio principal é o foco, sendo que estão focados nessas entidades agregadoras, ou de pagamento, né, e repositório de serviço. Então, por exemplo, aqui, né, quando a gente falar de entidades agregadoras, a gente está falando, né, de coisas como, por exemplo, nesse caso, pagamento. Coisas que você não precisa fazer. Então, no caso do pagamento, sempre que tiver uma transação, que também é considerada uma entidade, também considerada uma entidade. Então, quando a gente trabalha com DDD, a gente vai chamar essas entidades que não são as nossas, que não são core do negócio, mas geram valor para a gente, de entidades agregadoras. Não é o nosso domínio principal. Né? Então, esses objetos agregadores, né, vão estar no mesmo vão estar no mesmo contexto, então, por exemplo, pagamento e o cartão de crédito, pagamento e o repositório do pagamento, né? Eles podem se consumir. Então, eu posso ter uma entidade de pagamento, né? Uma entidade de cartão de crédito, né? E esses caras estão se consumindo e você não meteu a mão nesse negócio, você decidiu que você ia pagar por isso e decidiu que isso ia ser gerado, né? Então isso é muito legal, isso é uma forma que a gente tem de trabalhar, né? Então, assim, um ponto importante é que quando a gente fala em DDD e entidades, essas vão ter as propriedades, métodos, validadores para garantir que essas informações estejam corretas, ou seja, não é porque eu estou comprando de alguém que isso não vai estar no meu banco de dados, né? Que eu não vou coletar essas informações, né? Então, na verdade, o que o DDD prega é que as entidades devem desconhecer a existência do banco de dados, diferentemente no caso da utilização de Active Record, né? Onde eu vou conhecer os bancos de dados. Ou seja, eu vou estar usando uma coisa como o SQL Alchemy, como o Mongoose, como uma coisa que trata o banco de dados como um lugar que eu estou jogando essas informações. E isso me permite que eu tenha vários bancos de dados, como eu falei, né? Então, isso é muito interessante, né? Eu tenho objetos de valor, né? Que são, por exemplo, cartão de crédito, que são objetos imutáveis, possuem coleções de atributos e normalmente não possuem métodos certos, a gente pode pensar isso como objetos estáticos, né? Eu tenho repositórios, né, que possuem acesso direto à camada dos dados, ou seja, na verdade, onde eu estou jogando, aqui a minha API do Mongoose, a minha API do SQL Alchemy, na verdade, é onde eu vou consultar a minha base de dados. Eu tenho domínios de serviço, né, que vão implementar a lógica de negócio, né, são o meu core business, né, a partir da definição do especialista de domínio, eu vou trabalhar com diversos fluxos. Tá? Então, isso, cara, os objetos, os valores, os repositórios, os serviços, isso é os domain model patterns que eu estou interessado. Então, recapitulando. Extrair o domínio. Antes de você recapitular, eu acho que eu não entendi esses tópicos. Não, já volto lá. Tá bem. Extrair o domínio. Falei com o meu cliente, né? Tentei entender o problema. Extrair a linguagem ubíqua. Defini os contextos. Mapeei os contextos. Fiz arquitetura contextual. E aí eu vou trabalhar com os objetos. Objetos agregados. Coisas que eu trago de fora e que vão se comunicar entre si, né, mas que geram para mim um único valor, como o caso do pagamento. Objetos de valor são os objetos imutáveis, né, objetos que eles vão ser estáticos ao longo de toda a duração, como é o caso do cartão de crédito.
repositórios que são uma interface com a minha ou as minhas bases de dados, e serviço, que é o meu core business, que é o cara que eu trabalhei com especialista de domínio. Melhorou? Eu acho que, tipo, realmente não tô entendendo por essa forma. Como é que é? Eu acho que eu não tô entendendo dessa forma que você está falando. Tá, então olha só. Pensa o caso lá do Netflix. O caso do Netflix, né? Eu tenho aqui o pagamento e a transaction que eu vou fazer lá com minha API do cartão de crédito. Isso aqui é um objeto agregado. Isso não faz parte do meu core business, isso não faz parte do meu modelo, mas ele é essencial ao negócio. Isso é algo que eu posso delegar para uma outra empresa, por exemplo. Essa é a função do objeto agregado. O objeto de valor é um objeto que talvez não faça parte do core business, mas ele é estático, ele é de alta importância para o seu negócio funcionar, e você precisa, e ele é importante, que se essa informação vazar ou mutar, isso é um problema muito sério. Por exemplo, as informações de pagamento de um cliente seu. Eles vão ter relação com os objetos agregados de pagamento, por exemplo, que é o caso do cartão de crédito, mas eles não são propriedade do teu objeto de pagamento. São propriedade, por exemplo, do teu cliente. Essa é uma informação associada ao teu cliente. Né? Então, nota, aqui eu não estou modelando o cliente, estou modelando as ações que o cliente faz. O serviço, né? Como, por exemplo, pagamento de serviço. Isso aqui são os conjuntos de operações que eu vou fazer e que estão delimitadas dentro do meu core business. Então, do meu core business, eu sei que eu tenho que realizar pagamento, eu tenho que pagar, eu tenho que liberar acesso, tem que ter um e-mail de confirmação. Só que realizar pagamento, eu vou chamar o objeto agregado aqui do pagamento. Pagar, eu vou chamar o cartão de crédito. Liberar acesso é relativo ao meu. E-mail de confirmação é relativo ao meu. Então, isso aqui faz parte do core business. Já o repositório é todo mundo que lida com a base de dados. É uma camada fina de software que vai lidar com a minha base de dados. Melhorou? Agora entendi, obrigado. Tranquilo. Então, a conclusão não é apenas separar em camadas, mas seguir o processo como um todo. Eu tenho que entender o negócio como meu especialista de domínio. Eu tenho que extrair a linguagem ubíqua. Eu tenho que definir quais são os contextos. Eu tenho que criar um mapa de contextos. Eu tenho que criar as entidades. E muitas vezes é possível pegar cada um desses contextos e transformar num microserviço. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu trouxe um exemplo. Eu peguei um repositório feito em Node.js. Eu vou botar esse repositório lá para vocês no Classroom, né? Tá em português, né? Então, o cara que está pegando uma aplicação só precisa do Node.js e do Docker instalado, eu já tenho certeza que vocês têm, né? Ele usa GraphQL, é mais uma forma de trabalhar bancos de dados. Então, aqui, vocês vão ver os domínios aqui muito bem definidos, as entidades, os use cases e value objects mapeados. Então, aqui, ele tem endereços, GPS e endereços constantes mapeados como os domínios que ele quer trabalhar, como as entidades que ele quer trabalhar. Os casos de uso, ou seja, o business case dele é gerência de endereço, gerência de GPS e traçagem de rota. E os objetos de valor dele são as rotas e as instruções das rotas. As rotas são imutáveis. Cada vez que você calcula uma rota, aquela rota não muda no meio do caminho. Uma vez que você calcula, tem as instruções, essas instruções não mudam no meio do caminho. Né? Então, esse é um exemplo aqui muito bem definidinho, né? E que eu vou botar lá para vocês, de um caso de uso muito bem definido. Tem outro aqui que ficou um pouquinho mais complicado, que é um template, né? Que é um template genérico para você trabalhar com essas questões. Então, ele também vai definir domínio, infra e interface. E aqui dentro do domínio, ele vai mostrar, por exemplo, né, company. Então, aqui ele consegue criar um templatezinho no Node.js para quem quiser utilizar, né, e construir uma aplicação a partir desse. Isso aqui é uma aplicação vazia, essa aqui é uma aplicação, né, que vai buscar o endereço. Então, você pode ver aqui, vindo nessa apresentaçãozinha aqui que o cara fez, que foi até bastante famosa, né, sobre como construir coisas com Domain-Driven Design. Então, é bem legal vocês verem, né, esse exemplo. Então, ele quer mostrar justamente os building blocks do Domain-Driven Design. Então, eu vou passar isso aqui para vocês. É bem bacana, é bem simplesinha, ele fica trocando. Na verdade, né, são elementos para salvar dados, são JSONs simples de troca de dados.
tá bom? Então, assim, não tem nada demais. Eu vou passar para vocês darem uma olhada nisso aqui, né? E usa em JavaScript padrão, ele não usa um Node.js bem básico, não usa React, não usa nada, né? E aí, qual é a coisa que eu quero conversar com vocês? Vou aproveitar que eu tenho esses 20, mais 20 minutos, né? Qual é o trabalho de vocês? Gente, eu cheguei à conclusão seguinte, eu tenho que avaliar vocês de alguma forma, correto? Sim, eu passei, João, por isso que eu peguei esse exemplo. É de propósito. Foi até planejado dessa vez. Então, assim, eu tenho que avaliar vocês de alguma forma. Então, assim, eu estou mostrando para vocês alguns conceitos que eu acho que são importantes, né? Essas coisas de microserviço, de Solid, de Docker, né? Então, o que eu vou pedir de vocês, né? Eu vou pedir que vocês gerem para mim o que vocês têm que me entregar. É uma imagem do Docker com um MVP, ou seja, uma aplicação mínima que resolva um problema do mundo real. Tá? E aí, essa aplicação do mundo real, vocês vão ter que buscar um problema do mundo real, conversar com uma pessoa do mundo real, né? Não precisa conversar com essa pessoa fisicamente, até prefiro que não, pode ser uma videochamada, tentar entender o problema ou a dor dessa pessoa, resolver esse problema. Vários de vocês já deram várias ideias maravilhosas, já tem isso muito claro, e gerar para mim um MVP, né? Que vai ser uma SPA, uma Single Page Application, para resolver a dor dessa pessoa e que vai seguir os princípios do Domain Driven Design, tá? Então, vocês vão seguir os princípios. Não, é bom que você crie o relato, né? Diga quem é a pessoa no relatório, fala como é que vocês conversaram, não precisa ter uma gravação, tipo assim, fale aqui. Até porque para muitos clientes isso não é desejável, ou isso inclusive considerado rude. Eu vou botar toda essa descrição e vou dar para vocês um prazo de 3 semanas, tá? E aí eu vou continuar dando, enquanto isso, para vocês outros contextos. E a ideia é que o primeiro entregável seja daqui a 3 semanas e o último entregável seja no começo de junho, mais umas 2 ou 3 semanas depois, para que vocês completem a mesma aplicação. E aí, né, os entregáveis vão ser sempre em containers, tá? Para vocês poderem entregar isso, né? Nesse primeiro momento, a gente não está falando de microserviços, está falando só de SPA e Domain Driven Design, tá? Entregues dentro de uma imagem do Docker que vocês vão colocar lá no Classroom. Tá ok isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Professor. Professor. Calma aí, um por vez. Professor. Fale. Pode colocar essa tarefa lá no Classroom também? Não, eu vou colocar essa tarefa no Classroom. Hoje tem uma das minhas tarefas do dia, colocar os trabalhos no Classroom, porque eu estou postergando esse negócio de entregar, de dar os trabalhos, porque eu não quero, eu acho que é um absurdo. Eu não acredito que nesse período remoto o mais importante seja vocês serem avaliados, mas a gente dá o melhor material possível para vocês. Então, eu estava postergando essa questão dos trabalhos, mas eu acho que se eu postergar mais, eu vou gerar um problema para todos nós. Então, eu vou botar hoje ainda no Classroom, eu vou me dedicar assim que a aula acabar, tá bom? Valeu, professor. Ok. Agora, professor, uma coisa, tipo, inicialmente, quando a gente estava vendo o problema, a gente estava pensando em fazer a SPA, e essa SPA consumiria uma API REST de back. Aí, no caso, a gente entregaria dois containers, ou como faria? Isso, quantos containers forem necessários. Show. Se vocês botarem tudo num único container, não tem problema, só deixa isso explícito de por que vocês tomaram a decisão. A gente fez isso para facilitar a entrega, mas o ideal seria 2. Ou você pode entregar 2 containers, porque vocês vão lá, quando vocês forem entregar a atividade, e essa vai ser uma atividade com nota, né, eu vou pedir só que vocês, a pessoa que entregue do grupo, relacione todas as pessoas do grupo para poder dar nota, tá? E aí, no relatório, consta esse tipo de coisa. A gente entregou dessa forma por causa disso, disso e disso, para poder depois avaliar isso com cuidado e com carinho. Tá bom? Não, show de bola, show de bola. Pessoal, dúvidas, traumas, desilusões? Eu tô achando que a gente tá chegando... Então... Calma, pode falar. Professor, eu tenho uma dúvida, assim, mais também passando nas aulas anteriores, assim, porque, tipo, eu tava pensando nas paradas de Solid que você deu, e, seguinte, a minha experiência, o que eu já trabalhei mais de software fazendo software mesmo, pra gente
Pra Calma gente, aí, pode tipo, falar. usar. Oh, foi mal, é que. Deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. Pra gente usar normalmente backs pra serem consumidos pra API REST. Então tava pensando como é que eu aplicaria Solid nas paradas que eu já fiz. Porque, tipo, é o que eu tô acostumado e que eu consigo já pensar a arquitetura pra ter uma ideia. E aí, tipo assim, eu fiquei um pouco na dúvida exatamente, por exemplo, o que seriam as regras do negócio. Porque eu vi, tipo, fui lá ver a arquitetura limpa, né, e tal, e ele falava muito de concentrar essas regras do negócio, que seriam as abstrações menores, e, tipo, seriam as abstrações maiores, desculpa. E as abstrações menores consumirem essas regras do negócio. E quando a regra do negócio precisasse de alguma coisa, as abstrações menores, você passasse como um argumento, né, como uma interface. E aí, tipo assim, eu fiquei meio confuso em o que são essas regras de negócio exatamente. Tipo, porque eu vi em alguns lugares que tem algumas definições diferentes. Tipo, eu não vi ninguém conseguir se definir exatamente, precisamente isso. O que são as E regras? depois, porque, tipo... Tá, o que a gente Opa. pensa como regra de negócio hoje, né? E pelo menos essa definição que eu tenho. E vocês vão entender o seguinte, como a gente está trabalhando em algo que o campo de engenharia de software ainda discute isso na literatura, assim, vocês vão ver 1 milhão de definições diferentes, tá ok? E isso é por isso que causa confusão. O que eu entendo como regras de negócio? São as regras sem as quais, é o conjunto de softwares sem as quais o teu software perde valor agregado. Então, por exemplo, assim, quando eu falo em regras de negócio do Netflix, eu estou falando no vídeo, né? Tudo que faz o trabalho de gerenciamento de vídeo, né? E de pagamento, né? Ou seja, se o meu negócio envolve pagamento, eu vou ter APIs que gerenciam esse meu pagamento, que gerenciam a minha chamada de vídeo. Isso quer dizer que fazer a API de pagamento é a mesma coisa do que a API do cartão de crédito? Não. As APIs de cartão de crédito vão lidar com as transações do cartão de crédito. Mas o pagamento, quanto eu vou cobrar de cada usuário, por que o meu plano é assim, isso é uma coisa que é minha. Então, tudo que gera valor para o teu negócio, tudo que faz parte do entendimento do teu negócio, é parte sua agora. Por exemplo, botar dentro do banco. Tipo assim, cara, cada banco de dados fornece uma API para fazer isso. Isso não é responsabilidade sua. E você pode trocar. Isso não faz parte das tuas regras de negócio. Se está envolvido, se tem um uso de caso direto com um ator que é seu cliente ou seu elemento interno, então é uma regra de negócio. Eu não sei se ficou mais claro ou mais confuso. Não, tipo, eu acho que eu entendi o conceito, mas assim, é que baseado na minha experiência, eu não sei exatamente como dividiria essas coisas. É porque normalmente a gente não divide não, cara. A gente vai no tipo assim, é aquilo que eu estava falando. A gente tem uns budgets de tempo que muitas vezes eles são não factíveis. Então o que acontece com esses budgets de tempo que não são factíveis? A gente simplesmente faz o que dá para fazer, né? E aí a gente vai fazer algumas... E nem sempre você vai separar as regras de negócio do problema das tuas regras de banco, porque não faz sentido, você não vai precisar escalar, você não pensa em trocar o banco, você já tem um legado forte. É o caso por exemplo, de bancos mesmo, bancos reais, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica. Eles já têm um legado tão grande de banco mesmo, de banco grande, de banco de dados antigos, que muitas vezes eles não conseguem fazer essa migração, essa separação entre regra de negócio e regra de banco. E vocês vão ver que muitos softwares dos últimos 10 anos, várias regras de negócio, elas são incorporadas no banco de dados através de triggers, né? Triggers para MySQL, triggers para Postgres, e isso gera uma série de problemas. Então, não necessariamente isso é tão explícito. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: tentem explicitar isso o mais rápido, da melhor forma possível. Show. Mas assim, o que eu tô falando de procedimento do vezes quando é o seguinte, baseado nas paradas que você falou, tipo, das regras de negócio, pra mim, tipo, nem sempre isso fica claro, principalmente quando eu tô desenvolvendo, por exemplo, uma aplicação, que é o que eu mais trabalhei. Geralmente a gente fazendo uma aplicação front-end, por exemplo, em React, e aí tinha um back para ser consumido por uma API REST. E certas coisas meio que, as regras de negócio estão um pouco divididas, assim, um pouco no front, um pouco no back. E de vez em quando no back, várias vezes o que você tá fazendo é simplesmente pegar os dados do banco de dados e enviar. Ou no máximo o que você faz é uma autenticação para verificar quem pode acessar o quê e quem não pode. Lembra aquela parada que eu te falei, logo no começo da aula, assim, tem situações que o DDD não precisa ser usado. Que se o que você está fazendo é realmente um CRUD, é um CRUD simples e puro, esquece DDD. Aí não faz sentido, entendeu? Isso tem que fazer sentido, né? Porque, tipo assim, o teu problema tem que ser complexo para que isso faça sentido. Se o que você está fazendo é um CRUD, e assim, é pegar do banco e tirar do banco, cara, por exemplo, cadastro de aluno no SIGA, cara, é um CRUD. Não tem o que fazer.
Tem uma aplicação que a gente fez que era para o plano de internacionalização aqui do AFRJ. A aplicação era um cocô. Por quê? Porque, tipo assim, os dados que entravam eram texto. E que texto isso é? Se texto era padronizado? Não, podia ser bunda lelê. Podia ser qualquer coisa. Era texto. As pessoas iam ler e tomar decisão. Era uma parada super arbitrária. Cara, isso é um CRUD. Não tem muita engenharia de software envolvida, entendeu? O que você vai fazer no máximo é esconder o banco de dados para você poder ter uma opção de troca. Mas tirando isso, não tem muito mais do que isso, não. Entendeu qual é a treta? E aí tem... Aí não tem o que fazer, entendeu? Nesse tipo de caso não tem muito o que fazer. E muitas vezes a gente está fazendo CRUD. Por que a gente faz CRUD? Porque grande parte do hoje que a gente precisa é coletar informação e guardar informação. Então, assim, mas para quando você tem um pouco mais de complexidade, troca entre as entidades, é que aí o DDD faz mais sentido. O que vocês têm que decidir... Por exemplo, autenticação. Se eu já estou fazendo uma autenticação em cima das rotas, já seria tipo regra de negócio? Quem pode ver o quê, por exemplo? Sim, já é uma regra de sentido negócio. certo? Sim. Show. Não, acho que eu tô vendo isso. Aí também porque, tipo, de vez em quando eu vejo esses repositórios de Solid e tal, e o que acontece que eles mostram como exemplo é uma CRUD, só que aí o cara na CRUD, na controle, ele chama uma classe especial pra simplesmente chamar o banco de dados e retornar isso. E pra mim fica meio que sem sentido. O que é razoável, por exemplo, assim, você tá chamando um banco de dados MySQL. E é porque isso começou muito, cara, quando eu comecei tipo assim, uns 15 anos atrás, 2006, 2007, tinha uma galera trabalhando muito forte com Hibernate. E o Hibernate, há 15 anos atrás, ele era usado justamente como essa camada de software, como o SQL Alchemy, como o Mongoose, justamente para você esconder o banco de dados. Por quê? Porque o SQL naquela época era uma bosta, continua sendo, né? Mas eles queriam criar alguma coisa que facilitasse para o desenvolvedor e não precisasse saber SQL. O resultado da façanha, o Hibernate foi ficando complexo, tudo que você tinha era um SQL2. E essa é justamente a minha crítica ao TypeScript. Eu não acho que o TypeScript é uma coisa ruim. Eu acho que o problema é o JavaScript ser uma bosta. Entendeu? Então, esse é o meu problema, entendeu? Porque eu lembro do Hibernate de começar com uma coisa super simples e que não permitia fazer tantas coisas, e aí a gente foi tornando ele mais complexo, e no final das contas ele era um problema exatamente igual ao SQL. E era o mesmo tipo de coisa. Então, às vezes a galera quer dar um exemplo, mas dá um exemplo tão pequeno que aquela solução que ele fez não faz mais sentido. Entendeu? Mas tem um caráter didático. E aí que essa questão do caráter didático é mais complicado, entendeu? Eu tenho, assim, e eu recomendo muito que vocês deem muito olhada em repositório de software para vocês dizerem, esse software aqui é bom, esse software aqui é uma bosta, né? Esse repositório desse rapaz aqui, ele está muito bem organizadinho, é bem legal o trabalho que ele fez, é bem interessante, recomendo até vocês baixarem, eu vou colocar também lá no Classroom. Então, assim, vale muito a pena vocês darem uma olhada, acho que eu também vou botar essa apresentação no Classroom dessa vez, acho que vai ser bem legal, tá bom? Não sei se eu tô ajudando, se eu não tô... Não, tá ajudando. São, tipo, coisas que, tipo, eu tava tentando analisar mesmo. Até porque, tipo assim, de vez em quando fica difícil, por exemplo, quando você vai ver um repositório, você saber se... Porque, tipo, os nomes mudam das coisas. Sim. Então, por exemplo, os repositórios que você mandou do Solid, eles usam os nomes específicos do Solid. Isso. Só que, por exemplo, os repositórios que eu tinha visto antes, normalmente que eu vejo de back de web, não usam esses nomes, entendeu? Eles usam o pelo menos que o cara deu na cabeça. E tipo assim, geralmente como, assim, as formas primárias que eu aprendi fazendo, baseado em como os frameworks meio que fazem você fazer, é um MVC que, na verdade, você analisando, não é um MVC de fato, pelo que eu estudei depois do pattern. Porque quando você muda na model, ele não automaticamente muda na view. Isso. Então, cara, tipo, quando é uma API REST, isso que eu tô falando. Então, tipo assim... Gente, olha só, a gente nem ensina direito MVC, entendeu? E isso que você falou é perfeito. A gente tenta dividir em modelo, visão e controle, né? Mas a gente não consegue fazer com que uma coisa, quando você mudou no modelo, você consuma do banco e o banco já mostra na interface. Isso é muito crazy, né? Isso é muito crazy. Porque, tipo assim, eu comecei fazendo exatamente, tipo, API REST de back. E, tipo, a API REST não tem como você fazer MVC, mas as frameworks são MVC. E eu ficava confuso. Tipo, aí o que eu aprendi disso era, coloca tudo de banco de dados na model e chama, e não deixa controller gigante, entendeu? Puxa da moda e puxa de outros lugares. Mas, cara, é o bacalho máximo. E foi mais ou menos isso, entendeu? E, cara, olha só, vou te mostrar, vou fazer uma meia-culpa. Essa galera aqui que eu tô ensinando, olha só, eu tô fazendo um controller um pouco maior, que ele busca, a minha visão é um arquivo HTML
que tem, tipo, que tem código embutido do Flask, e o meu model é tipo assim, é uma classe que vai chamar o banco. Cara, não é muito diferente. Por quê? Porque num primeiro momento, esse é o jeito mais fácil de explicar. Se você disser para o cara que está começando que ele vai direto exportar da model para o MVC, porque o modelo e a visão, eles também se comunicam. A visão e o controle se comunicam. O controle e o modelo se comunicam. Só que se comunicar não é diretamente, é que isso uma coisa impacta na outra. Então, assim, tem essa visão. É muito complicado do ponto de vista, né, didático explicar isso numa tacada só. Então, acaba que, tipo assim, a gente vai postergando, então a gente não estuda também design patterns. Então, assim, eu estou colocando aqui, esse curso, assim, está sendo um aprendizado tanto para mim quanto para vocês. Então, eu estou escrevendo coisas que eu estou notando que dão certo. Por exemplo, microserviços e containers é uma coisa que num curso de programação avançada não tem mais como não dar. Então, Ideals e Solid, idem. DDD, idem. Mas design patterns, né, como você falou, é uma coisa que eu vou ter que falar. Teste. Eu não imaginava que a gente não soubesse porra nenhuma de teste, né? E eu descobri que eu também não sei porra nenhuma de teste. Entendeu? É muito louco isso, velho. Muito louco. Muito louco. Né? A gente tem um conjunto de desenvolvedores que fazem software bom basicamente porque é brilhante, porque a gente, como área, como disciplina, como né, a gente dizer que a gente faz engenharia de software é mentira. A gente faz pedreiragem de software, lajinho de software, na melhor das hipóteses. É muito louco. Muito louco. Né? E as coisas que eu tenho visto nas empresas, quando eu vou dar palestra, consultoria, e as pessoas vão falar, vou dar curso, cara, né, tipo assim, eu não vou dizer que é desanimador, mas é assustador. É assustador. Bastante assustador, às vezes. Você tá aí? Não, tô aqui, não, eu concordo. Porque isso é tipo, mais um negócio, tipo, eu pensando nesses conceitos e pensando como aplicaria no que eu já fiz, entendeu? E quais eram as regras que a gente seguia. Mas algumas dessas coisas não, tipo, não são coisas nem que eu aprendi na faculdade, é coisa eu fazendo fora mesmo. Só que aí são coisas, por exemplo, a framework que eu trabalhava era o Laravel, que é um framework de PHP. Uhum. E que se você faz REST com Laravel, você vai seguir o MVC porque é uma framework MVC, mas não faz muito sentido MVC e REST, entendeu? E aí, dessas paradas que meio que surgem. E que exatamente, como é que você aplica essa parada, entendeu? Tipo, sim, baseada, assim, pensando tipo, no passado, assim, porque, tipo, você quer ver uma coisa? Por exemplo, o caso do Flask e do Django. O Django, ele é MVC exatamente como o Laravel. O Django, exatamente. Então, o Flask, ele surge como micro... Aí, esses micro frameworks que surgiram, eles são uma resposta a esse problema, né? Que todo mundo pede MVC, mas todo mundo quer trocar via REST, né? Então, assim, e aí não dá. Então, surgiu esse boom de micro frameworks, Flask, Fast API, o Phoenix mesmo com Elixir, que é para resolver essa questão, dizer o seguinte, galera, olha só, a gente quer, assim, a gente não pode amarrar as coisas assim se a gente quer trabalhar com MVC. Então, existe um movimento que é justamente assim, tentando resolver esse problema. Só que aí o que você perde quando você deixa de usar o Django, Laravel, Rails, essas paradas que que te obrigam a esse MVC? Você perde o scaffolding, né? É muito mais difícil você fazer scaffolding quando as regras fogem. Então, o que a gente faz? Bacalho. Justamente você falou, faz um controller gigante para poder se valer do scaffolding, dessas outras coisas são muito legais nesses frameworks MVC, mas a gente quer usar REST, porque a gente descobriu que REST, que trocar pela web, ou trocar como a web troca, faz muito sentido, que é um baita de um negócio. É louco isso, cara. É muito maluco. Mas a gente, assim... E a gente tá indo. E, cara, e quanto software maneiro não é produzido dessa forma meio capenga? Mas é o que eu tô te falando. A gente não tem arquiteto ou engenheiro de software. A gente tem um monte de lajeiro de software. Não fique desanimado. A geração de vocês vai ter que consertar essas coisas. Não sei se eu desanimei mais agora. Ô, professor, uma coisa interessante foi que eu tô fazendo engenharia de software, o Gabriel também, tá? Tem outra galera fazendo aqui.
E a gente está usando as metodologias que o GHT está mostrando para a gente aqui para a gente construir a ideia do projeto melhor aqui. E estruturar bem a estrutura, né? Deixar a ideia melhor e tentar fazer o viável, mas fazer o viável pensando primeiro do porquê que eu estou fazendo aquilo. Não, é exatamente o que o DDD tá pregando, entendeu? Tipo assim, cara, ou você conhece o seu problema, ou o que você tá fazendo é metralhadora. E aí, cara, eu conheço muita gente que trabalha na metralhadora. Cara, se você não pensa, e é isso que eu tô falando, eu gosto muito, o Guilherme que me convidou para trabalhar no PESC, né? E eu gosto muito dessa posição do Guilherme, é o seguinte, que se você não entende o seu problema, o que você tá fazendo é se enganando e enganando o teu cliente, isso não pode. Entendeu? Então, assim, acho que é muito fortuito, né? Muito bom que vocês estejam misturando os dois cursos, porque o que eu estou mostrando para vocês são técnicas de como desenvolver melhor. O que ele vai mostrar para vocês são todas essas técnicas de como construir essa estrutura do software melhor, né? Então, os cursos se casam. Eles têm esse casamento. O que eu estou falando aqui é do DevOps. O que ele está falando aqui é além do DevOps. Assim, como é que eu transformo um problema em uma solução. Então, essas são coisas que o engenheiro, que o desenvolvedor do futuro ele tem que saber, né? Porque eu aprendi cagado. Não é porque meus professores eram ruins, longe disso. É porque eu fui para uma indústria que me ensinou cagado, que eu fiz cagado e cagado ficou. Pode falar. A sensação é de que, sinceramente, também a Juliana falou, né? A gente está fazendo PA e engenharia de software no mesmo período. Parece que tudo que a gente tinha que aprender durante o curso inteiro, a gente já está aprendendo em 2 meses. Ah, cara. Como você disse, tá bom. Meu Deus. Gente, olha só. Olha, assim, fico muito feliz que vocês estejam tendo essa sensação, uma coisa que a gente realmente quer que vocês tenham, né? Até porque a gente é o programa de engenharia de software junto com o Toaci e com a Cláudia Werner no PESC. Então, mas se você serve de consolo, eu saí do curso de ciência da computação quando eu terminei e falei, eita porra, tô formado, o que eu faço agora? Então, assim, passa. Eu vou dizer para vocês, fiquem muito tranquilos, isso passa. Vocês vão ver que o mercado assim, é muito, muito louco, as pessoas não sabem muito o que estão fazendo, mas vocês têm uma base teórica muito sólida. Isso é muito importante, né? Tenham essa base teórica sólida. Os fundamentos são importantíssimos. E se vocês estão conseguindo conciliar e estão conseguindo ver, refletir a minha disciplina do Guilherme, cara, eu estou muito feliz. Isso quer dizer que eu estou atingindo o objetivo, ou o objetivo que eu tinha, né? Fora a puta admiração que eu tenho pelo Guilherme. Eu acho ele um cara foda, né? Mas como já são 7 horas da noite, galera, eu já perdi os pudores. Estou só falando as palavras, mandando as reais aqui. Alô, perdi vocês? Não, perdeu não, mas... Ainda estamos aqui. É porque a gente está fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Até chegar na sua aba, dá um tempo, dá um delay. Não, tranquilo. Relaxa, gente. Eu resolvi isso com 2 monitores. Eu acho que eu tô precisando de um quarto aqui. Não, gente, assim, cara, e aquela coisa, né? Quanto mais monitor você tem, mais viciado você fica em monitores, né? Tipo, E assim, no Linux você tem várias áreas de trabalho, então às vezes eu fico que nem um psicopata, trocando entre várias áreas de trabalho, com os negócios voando, não sei nem mais onde tá nada. Termina, aí quando eu vejo assim, você tem 14 GB de RAM lotado, eu falo, eita, o que será que aconteceu? Né? Tipo, galera, vocês estão rindo, né? Mas é complicadíssimo, né? Gente, mas é isso, eu posso ajudar vocês em mais alguma coisa? Dúvidas, traumas, desilusões, coisas que vocês queiram compartilhar? A gente queria apresentar, eu queria falar do que a gente pensou em Então, deixa eu parar aqui a apresentação, deixa eu aqui interromper a gravação. É que agora mudou assim na interface de interromper